Estamos no ar. Opa! Temos Compartilha o link comigo. Compartilha. Você sim. E como assim a do Wi-Fi, Marcelo? Sim, o Wi-Fi é Atlético 19, tudo minúsculo. É AAC. Cadê você? Tá aqui. Foi. Já foi aí pra você. Tá bom? Então agora o chat fica com você, tá bom? Pessoal, vamos entrar? Tá pronto aí, Vitória? Desculpa, não tenho intimidade suficiente pra chamar de mim. É que eu tenho uma prima que chama Vitória. Não, chama de V. Pronto aí, Medina? Então bora pro jogo. 3, 2, 1. Muito bom dia, amigos da TV Guarani. Estamos novamente aqui direto da cidade de Amparo. É o Campeonato Paulista das categorias Sub-15 e Sub-17. O Bugre hoje enfrenta a equipe do Esporte Clube Paulinense. As duas equipes que fazem parte do grupo 6 do Campeonato Paulista. O Paulinense, na categoria Sub-15, precisa da vitória para se recuperar no campeonato. E o Guarani, que vai fazendo uma excelente campanha, ocupa a primeira colocação no grupo, é o sexto colocado na classificação geral, vem para se consolidar ainda mais na primeira colocação do grupo 6. Ao meu lado hoje, nas imagens, ele, Medina, que está com a gente, e ao meu lado, nos comentários, estreando aqui na TV Guarani, Vitória Duarte. Muito bom dia, Vitória! Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a bola rola para mais um grande jogo do Sub-15. Muito bem, a Vitória aqui já dando seu bom dia para a galera. Você que está acompanhando a gente pela TV Guarani, já vai entrando no chat, se inscrevendo no canal, mandando sua mensagem. Para quem é sua torcida, da onde está nos assistindo, da onde está escutando a gente, se não consegue assistir, mas está escutando a gente. Para quem é sua torcida, seu filho, neto, sobrinho, primo, amigo, quem quer que seja, está aqui com a gente. Ou você também que está dando aquelas bisbilhotadinhas, o pessoal dos outros times que estão vendo aqui para conhecer os seus próximos adversários. Sejam todos bem-vindos aqui à TV Guarani. Vitória, fala um pouquinho das campanhas das duas equipes, um pouquinho qual foi o último resultado deles, para a gente aqui na TV Guarani. Esse é o último resultado e esse foi o resultado do primeiro turno. Eles vão entrar naquele canto direito ali, tá? Estou pegando aqui, ó, a equipe do Guarani venceu a equipe do São Bernardo por 3-0, enquanto que na última rodada o Esporte Clube Paulinense perdeu para a equipe do El Shaddai por 1-0. A classificação hoje, o Guarani tem 6 vitórias e uma derrota. Marcou 22 gols, sofreu 4, tem um saldo de 18. E a equipe e levou 2 cartões amarelos e nenhum vermelho. E a equipe do Esporte Clube Paulinense, Vitória, como é a campanha deles até agora no campeonato? Marcelão, por enquanto, são 7 jogos, 2 vitórias, 1 empate, 4 derrotas. 5 gols, cartões amarelos, eles têm 2 e um cartão vermelho. É isso aí, essa é a campanha do Esporte Clube Paulinense aqui no campeonato, por isso precisa da recuperação. Lembrando que o Campeonato Paulista são formados por 93 equipes, sendo 13 grupos, 11 formados por 7 equipes e 2 formados por 8, e o Guarani tem a sorte de cair no grupo com 8 times. Lembrando que na primeira fase do Campeonato Paulista da categoria de base é uma forma regionalizada, então aí por isso que alguns grupos tem 7 e outros e 2 com 8, até porque tem um número ímpar de participantes, são 93 equipes. Classificam-se os 3 primeiros colocados, mais os 9 melhores quartos colocados. Hoje, no grupo 6, temos o Guarani, Amparo e El Shaddai classificados de forma direta,
nas 3 primeiras posições. O São Bernardo ocupa a 4ª posição no grupo, mas é o 3º melhor quarto colocado na classificação geral. E por isso também está entrando passando para a segunda fase nesse momento. Lembrando que as equipes hoje iniciam o 2º turno da competição. No primeiro turno, jogando em Paulínia, a equipe do Guarani venceu o Sport Clube Paulinense por 2-0, venceu a equipe do Sport Clube Paulinense pelo placar de 2-0, estreando muito bem na competição. Essas são as informações do Guarani. A gente já vê o quarteto de arbitragem na saída ali, pronto para a entrada das duas equipes. Daqui a pouco teremos aí as imagens do Medina já levando ali. Lembrando, né, galera, aqui no estádio José de Araújo Cinto, na cidade de Amparo, aqui do lado onde fica a cabine de transmissão, temos um ponto cego lá na bandeirinha de escanteio, né, na posição de escanteio, que é onde o Medina está colocando ali, por onde as equipes adentram ao gramado. No lado esquerdo também, a gente tem um pouco de ponto cego, que dificulta pra gente ali um pouco a transmissão. Mas na medida do possível a gente vai passando para vocês de casa. As equipes já estão preparadas, a gente já está escutando aqui, a gente fica bem em cima dos fundos do clube. Aqui é um clube, o clube do Amparo, né? O Amparo Atlético Clube. A gente já escutou o grito de guerra e a Vitória já está se acostumando com os gritos de guerra, né, Vitória? Ah, com certeza. Todos os jogos têm esses gritos e o pessoal tá animado. E é isso, vamos acompanhar esse jogaço daqui a pouquinho. E você que está com a gente, a Vitória já está ligada no chat aqui da TV Guarani. Então já pode ir lá, mandar sua mensagem, falar de onde está assistindo a gente, de onde está ouvindo a gente, para quem é essa torcida. Quer mandar aquele palpite? Pode mandar aquele palpite também. Chutar, a gente já está vendo a equipe do Sport Clube Paulinense, os reservas entrando, o Sport Clube Paulinense que sempre vem com seu uniforme todo em branco, com alguns detalhes em amarelo, ouro, ali, a Vitória manja mais de cor, a Vitória. É um branco com amarelo ouro, assim. Amarelo ouro? Um uniforme bonito. Um uniforme bonito, é diferente. Diferente. A equipe do Guarani ainda, os reservas ainda não entraram, a gente está aguardando os reservas entrarem, a gente vê o Sub-17 ainda aqui na arquibancada, mas quando acaba o primeiro tempo já vai todo mundo rapidinho lá para o vestiário para se preparar, lembrando, como de costume, você que já está aqui com a gente na TV Guarani, são 2 jogos na mesma live, começando com a categoria Sub-15 e depois vindo para o Sub-17. Agora a gente escutou o grito de guerra e você já acompanha aí as equipes entrando com o hino da Federação Paulista de Futebol. O Guarani, então, a gente já vê o seu uniforme todo em verde, com alguns detalhes em branco. Os capitães ali posicionados e o quarteto de arbitragem ao centro. E vamos à execução do hino nacional brasileiro.
bem, essa foi a execução do hino nacional brasileiro, as equipes naquele protocolo de cumprimento. E vamos às escalações das duas equipes, aqueles que farão parte do espetáculo desta manhã, começando com os donos da casa, a equipe do Guarani, Vitória. Vamos lá. 1, Pedro. 2, Capoeira. 3, Rafael. 4, Cauã. 5, Eduardo. 6, Luigi. 7, Juan. 8, Mendes. 9, Maxwell. 10, Bruno. E fechando, 11, Brinelli. Essa equipe de PC Estênico, que está na liderança do grupo 7. E como vem os desafiantes, a equipe do Esporte Clube Paulinense. 1, Vitor. 2, Matheus Araújo. 3, Renato. 4, Miguel Carvalho. 5, Luiz Gregório. 6, Iago. 7, Gilberto. 8, Lisboito. 9, Jacaré. 10, Lucas Milhado. E fechando com 11, Andrezão. Muito bem, essa equipe formada... tivemos uma alteração aqui na equipe do Sub-15. O pessoal do Esporte Clube Paulinense acabou de passar para a gente aqui. O camisa 3 virou 26. Opa, 26 aqui. Então, o Renato é camisa 26. O pessoal aqui do Esporte Clube Paulinense prontamente já avisou a gente aqui sobre essa alteração. Bom, e a equipe de arbitragem? A equipe de arbitragem nessa primeira partida é formada por Lucas de Paula Leandro, o seu primeiro assistente, Ian Carlos Lopes, auxiliado também pelo segundo assistente, Jefferson Francisco de Souza, e o quarto árbitro, Helder Patrick Dantas. As equipes já estão naquela última rodinha, a gente está vendo aqui, parece que a equipe do Guarani vai ficar à sua direita, a equipe do Paulinense à sua esquerda, e daqui a pouco teremos início a essa partida. O árbitro fazendo a última checagem ali, a gente está vendo ali o camisa 7, Gilberto, pegando a última informação aqui no banco de reservas, já indo lá no grupinho, no grito de guerra. Vamos ver quem dará o pontapé inicial aqui no estádio José de Araújo Sintra. É a categoria Sub-15, a equipe do Paulinense que começa nessa primeira etapa. O árbitro já se encaminha ali para o centro do gramado, vai fazer as últimas checagens. Nesse momento, são 9 horas em ponto aqui na cidade de Amparo. O goleiro lá, o Pedro, fazendo o último aquecimento junto com o seu preparador. Do lado de cá, o Vitor também fazendo a última checagem. O árbitro deu ok. Vai dar ok e está valendo. Começa! E o Paulinense já tenta o primeiro chute ali. Tentou pegar o goleiro Pedro de surpresa, mas o Pedro esperto fez a defesa com tranquilidade. A equipe do Guarani já sai jogando lá pelo lado direito. Tenta o lançamento, o Maxwell faz no giro. Chega na cobertura o Renato e ganha ali, mandando essa bola pela linha lateral. O lateral a favor da equipe do Guarani. Já sai jogando ali o Capoeira junto com o Juan. Juan começa atrás de novo com o Rafael. Rafael para Cauã. Troque de passes aqui, já tenta o Cauã, lançamento à frente. A sobra fica com o Guide. Guide recebe, toca na frente, o toque para o Bruno. Bruno tenta ali, consegue o toque, é o Mendes. Agora sim, tenta ali no carrinho firme, ali o Eduardo consegue recuperar essa bola. Guide volta mais atrás com o Mendes. Mendes domina, começa tudo de novo ali. A orientação já veio do banco de reservas aqui do PC Estênico. Começando o jogo novamente ali com o Cauã. Cauã já toca no meio, sai tocando agora sim para o Bruno. Bruno caindo lá pelo lado direito. O toque para o Capoeira. Capoeira domina, aí recebe o toque. E a primeira falta da partida, falta a favor da equipe do Guarani, com 1 minuto de partida. Não veio ainda. Sai tocando a bola ali, tentou o lançamento, acabou perdendo. Recupera a equipe do Guarani. Sai tocando a bola.
Recupera, vai saindo aqui pela esquerda, tenta o toque pro Guide, muito forte, conseguiu evitar a saída, mas chega na cobertura o Matheus Araújo e manda essa bola pela linha lateral. O Guide tem pressa, já toca ali para o Juan. Juan começa mais atrás, recua para o goleiro, mas um recuo meio maroto ali, quase o Jacaré chega lá para infernizar a vida da equipe do Guarani, mas o Guarani sai tocando no meio com o Mendes, ganhou, levou a falta de vencido, o toque na frente, o Maxwell estava mais para a esquerda, não estava tão centralizado, afastou a zaga do Paulinense, mas a sobra ainda do Guarani, o toque no meio, tenta ali o Maxwell, tá valendo tudo isso, o Maxwell com ela na linha de fundo, ganha o primeiro escanteio, numa bobeada ali do goleiro Vitor, que chegou atrasado, o Maxwell conseguiu o toque, é o primeiro escanteio do Guarani na partida, Vitória. É isso aí, Marcelão, o primeiro escanteio do Guarani em poucos minutos de jogo. E Guarani, escanteio aqui pelo lado esquerdo. Prepara-se para a cobrança. Vem a equipe do Guarani, lançamento feito na área, no segundo pau, desvio de cabeça! A bola passa raspando ali, passa à esquerda, quem estava nela era o Cauã. Perde uma grande chance a equipe do Guarani na cobrança de escanteio. Sai jogando a equipe do Paulinense, o lançamento à frente, procurando o Gilberto. Não conseguiu, mas na volta a sobra ainda é da equipe do Paulinense, que tenta o lançamento à frente. Melhor para a zaga do Guarani. Guide ganhou. Na sobra aqui, a briga é boa no meio, tá valendo tudo isso. O toque aqui na direita. Matheus Araújo acabou passando errado. Recupera a equipe do Guarani novamente. Já o toque no meio. Vem avançando a equipe do Guarani com o Bruno. Bruno já toca no meio para o Eduardo. Eduardo tentou o toque para o Juan, foi muito forte, recupera a equipe do Paulinense, que já faz o lançamento à frente, está na cobertura ali o Cauã, ganhou, faz o giro, conseguiu chutar ali, chegou o Jacaré pressionando, ganha lateral a equipe do Bugre de Campinas. Já chegamos na marca dos 4 minutos desta primeira etapa, segue 0-0. Tenta o lançamento à frente. Lançamento faz a inversão de jogo. A equipe do Guarani tentando sair lá pelo lado direito. Capoeira. Chegou no carrinho firme ali. O jogador do Paulinense. A falta assinalada. A lateral para a equipe do Guarani. Capoeira. Procurando ali o Bruno. No jogo de corpo. Ganhou. Acabou não se entendendo com a bola. Melhor para a equipe do Paulinense, mas no meio recupera a equipe do Guarani novamente. Mendes com ela, já toca para o Guide aqui na esquerda. Ele prefere começar tudo de novo com o Cauã. Cauã para Mendes, Mendes no meio para o Juan. Juan faz o giro, bela finta para cima do Gilberto. Já toca para o Rafael. Rafael já lá na direita com o Capoeira. Capoeira mais atrás com o Rafael. A equipe do Guarani vai tocando, vai envolvendo a equipe do Paulinense. Paulinense todo fechadinho. O lançamento lá na frente. Avança a equipe do Guarani. Brenelli com ela. O cruzamento no meio. Não chegou. A sobra o chute! Gol! É do Guarani. Bruno, camisa 10. Na marca dos 5 minutos, a equipe do Guarani foi tocando, foi envolvendo, um lançamento na esquerda para o Brenelli, o cruzamento, a zaga se atrapalhou, a sobra para o Bruno, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo da rede. Sem chances para o goleiro Vitor. Na marca dos 5 minutos, aberto o placar aqui no José de Araújo Sintra. Agora, Guarani 1. Esporte Clube Paulinense 0, Vitória. É isso aí, Marcelão. 5 minutos, o Guarani já garantiu seu primeiro gol. E vamos dar continuidade no jogo, então. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Recupera, já recupera. Sai tocando com o Cauã. Vai tocando a bola com o Juan. Juan lá na direita com o Capoeira. Capoeira ali tá marcado, volta, 2 em cima dele, conseguiu segurar, proteger bem a bola. Começa tudo de novo aqui atrás com o Cauã. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Rafael com ela, acabou se atrapalhando, saiu com bola e tudo. Lateral de graça para a equipe do Esporte Clube Paulinense.
Lateral a favor da equipe do Esporte Clube Paulinense. Lançamento feito à frente, conseguiu afastar o Rafael. A sobra ali com o Capoeira que despacha essa bola. Saiu, foi direto, o lançamento foi direto pela linha lateral. Lateral a favor da equipe do Paulinense. Ainda no seu campo de ataque. Não está no campo de ataque não. O juiz mandou voltar um pouquinho mais para trás. Agora sim, na posição correta, vem a equipe do Paulinense. Lançamento feito à frente. A sobra ali, a proteção, despachou o Capoeira. Tentou recuperar ali o Biscoito, não deu, mas no segundo momento conseguiu o lançamento. Mas a sobra fica novamente com a equipe do Guarani. Sai o Pedro e faz a defesa. Sai tocando a bola com o Cauã. Cauã ali se atrapalhou, recupera a equipe do Paulinense. Matheus Araújo, aqui na direita para o Gilberto. Gilberto com ela para cima do Cauã. Tenta ali melhor para o Cauã, ganhando firme com tranquilidade. Já sai tocando. Guide tentou o lançamento, o bloqueio ali do Gilberto, protegeu a bola, o último toque foi do Gilberto, lateral a favor da equipe do Guarani. Como estamos no nosso chat, Vitória, a galera tá chegando, o gol já foi comemorado pela torcida do Guarani, como é que tá aí? Salão, o pessoal tá chegando aqui, temos alguns comentários. Fábio Moraes, já na torcida pelo clube, bom dia. Paulo, bom dia, de Campinas. Fábio Moraes novamente, de Lorena, torcendo pelo Guarani. Leonardo, bora Guarani. Raquel Macedo, bom dia, obrigada pela transmissão. E ela também diz, avante Guarani. E após o gol, parabéns Guarani. A galera chegando, mande sua mensagem, à medida que o jogo vai transcorrendo aqui, a gente vai tentando ler o maior número de mensagens possíveis e a gente agradece a todos que estão com a gente. Muito obrigado pelo apoio. Quer fazer parte da nossa transmissão, mande sua mensagem e também pode se inscrever, deixar aquele like para prestigiar ali. E agora a falta cometida pelo Juan para cima do camisa 10, o Lucas. É a primeira falta cometida pela equipe do Guarani contra uma da equipe do Paulinense com quase 9 minutos de jogo. A falta é frontal, na intermediária, falta perigosa e o árbitro já avisa. Só com autorização. É o Lucas Melhado ali que sofreu a falta. Dois ali ajeitando, tá o Melhado ali. Tem mais um ali que eu não consegui ver ainda, tá agachado ali. É o camisa 6, o Iago. Iago toma distância. Perna esquerda vai o Iago, perna direita vai o Melhado. É o Melhado nela, chute colocado, passou longe do gol, Pedro só acompanhou, sem perigo, segue no placar. 1 para a equipe do Guarani, 0 para a equipe do Esporte Clube Paulinense. Desejar aqui um bom dia para o Odaís Otero, minha prima, valeu Oda pela participação, você que está sempre com a gente, nosso muito obrigado aqui na TV Guarani, você que está com a gente. Tenta sair jogando ali, o Pedro batendo, reiniciado o jogo, tiro de meta. Lançamento ali, a pancada, ganhou de cabeça, o desvio, a sobra volta, a Capoeira, acabou se atrapalhando na quicada da bola, tentou recuperar a equipe do Paulinense, não conseguiu. Mendes, a sobra é do Guarani, Bruno tentou o lançamento para o Maxwell, foi bloqueado. Tenta ali, chega ao Guide, consegue recuperar essa bola, já toca no meio para o Eduardo. Eduardo lá na direita para o Brenelli. É a inversão aqui das jogadas. O Brenelli, camisa 11, joga pela direita. O camisa 7, o Juan, mas caindo aqui pela esquerda. Capoeira, lançamento ali na área. Tentou o domínio, tentou o giro, não conseguiu. A sobra ali, tentou chegar o Gilberto. Não era o Gilberto, não, era o Jacaré. Não conseguiu, a sobra ainda é do Guarani. Bela inversão de jogo aqui para o Guide, na esquerda. Vai avançando, conseguiu passar pelo seu marcador. Cruzamento feito no segundo pau, a bola saiu. Muito forte, tentou ali jogar no meio, mas a bola já havia ultrapassado. Segue 1-0 e o Guarani pressiona o Paulinense, hein, Vitória? Temos melhores oportunidades, pressionando o Paulinense e abrindo o placar nesse primeiro tempo, né, Marcelo? É isso aí, Vitória. A equipe do Guarani vai pressionando, vai tentando, não está satisfeito com 1-0. Tenta ali o lançamento e o Guarani, Vitória, que tem um dos artilheiros da competição, né? O Guarani com o 9, Maxwell. Ele que já marcou 10 gols, é isso, Vitória? Isso. 10 gols do Maxwell. E ele é artilheiro junto com o Kleber Santos. Que é do Santos, né? Isso. Beleza, Kleber Santos do Santos. Exato.
Tenta a equipe do Paulinense, o toque no meio, Jacaré, foi travado, chegou Capoeira, não se entendeu, não conseguiu recuperar, volta com a equipe do Paulinense. Lá pelo lado esquerdo, belo toque de calcanhar ali, aí a trombada, não dá passar pelo muro, que é o Rafael, e é só tiro de meta para a equipe do Guarani. Aí o camisa 10 ali, o Lucas, quis dar uma de fantasminha, mas aí não tem jeito, né, Vitória? Tinha um muro na frente dele, não tem como. Vai o Pedro para a cobrança. Pedro faz o lançamento à frente, quem ganha essa bola, tentou a disputa o Maxwell, o toque para trás, tenta chegar ali o Mendes, mas melhor ali, conseguiu sair o Vitor e fez a defesa. Na marca dos 12 minutos, segue no placar Guarani 1, Sport Clube Paulinense 0. É o Campeonato Paulista da categoria Sub-15, lembrando aos amigos, já compartilha o link. Depois deste jogo temos a categoria Sub-17 também, das duas equipes. A bola com o Pedro, com tranquilidade, tem os 8 segundos, saiu, tentou o grid, a tabelinha aqui no meio, com o Mendes, já tocou no meio procurando o Eduardo. Levou vantagem aqui do Guarani, Bruno com ela, inverteu o jogo lá na direita para o Brenelli, dominou, tem o Capoeira atrás, ele vai sozinho, vai pela linha de fundo, e é só tiro de meta, chegou firme ali na marcação o Miguel Carvalho, o pessoal do Guarani reclama de uma possível falta na entrada do Miguel Carvalho, mas o árbitro indica só tiro de meta. O Vitor já sai jogando aqui na direita, o PC falou, vamos, não vai ficar reclamando, oi, agora acertou. Acertou e acertou bonito o Matheus Araújo. Deu para escutar daqui, hein, Vitória? A torcida do Guarani pediu o cartão, mas o árbitro nesse momento só preferiu conversar, né? Já sai jogando ali a equipe do Guarani, o toque para o Maxwell, passou pelo seu marcador, o toque na frente para o Bruno, chegou na linha de fundo, cruzamento, o Vitor, atento, fez a defesa, mas a posição de impedimento já estava anotada ali, o bandeirinho, o assistente número 2, o senhor Jefferson Francisco, teve um delayzinho ali, mas o impedimento foi assinalado em cima do Bruno na hora que recebeu o passe. Tentou o lançamento ali, não conseguiu evitar a saída de bola o Lucas Melhado, e por isso é lateral para a equipe do Guarani. Cobrança feita, começa o jogo de novo ali o Capoeira com o goleiro Pedro. Pedro despacha essa bola, tenta o lançamento ali para o Brenelli, não saiu como queria, mas a sobra fica com o Juan. Na verdade, os dois pontas estão jogando lá pelo lado direito, tanto o Juan quanto o Brenelli. Tá penso o Guarani agora pelo aquele lado direito, mas agora desce aqui pelo meio, vem o Mendes, o toque lá para o Bruno. O Bruno recebe, faz o giro, toca mais atrás para o Juan. Juan para a Capoeira, tem o Brenelli mais à frente. Tentou o toque firme na marcação. O Iago e manda essa bola pela linha lateral. Vai o Capoeira para a cobrança. Quase 15 minutos no placar, Guarani 1, Sport Clube Paulinense 0. Passou ali no meio de 2, tentou a tabelinha e aí a falta, né? Tentou dar sequência na jogada, já havia cometido a falta. Falta bem marcada pelo senhor Lucas de Paula, né, Vitória? Tem mais posse e mais volume do jogo, né? O Paulinense vem tentando mudar o ritmo, mas ainda assim tá complicado para eles. Falta a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito. A falta é perigosa. O Vitor lá pede muita atenção, tá ajeitando sua barreira para proteger o canto esquerdo. Vem o lançamento na área. O Maxwell tá aqui mais da costa de toda a zaga. O lançamento é feito, passou ali o toque contra! Passa à direita, assustando o goleiro Vitor. Quase joga contra o próprio patrimônio, Vitória. Pois é, o pessoal deu aquela respirada, aquele susto, mas o gol não foi marcado. O Vitor ali pulou, não achou nada, mas a bola passou à direita. É o segundo escanteio para a equipe do Guarani. O segundo aqui pelo lado esquerdo do seu campo. Cobrança feita, fechada no meio da pequena área, afasta a zaga. Quem fica com a sobra, bobeou ali o Matheus Araújo, mas a sobra fica com a zaga. Ganhou o grid, invadiu a área, o cruzamento feito. Vitor, atento, fez a defesa, se antecipou muito bem o goleiro Vitor nessa jogada. Aí tentou a ligação direta, não chegou ninguém, o Capoeira só protegeu, aí chega o Pedro e com tranquilidade faz a defesa. Já sai jogando ali com o Cauã. Cauã avança aqui pelo lado esquerdo, na marca dos 16 minutos.
Lançamento feito à frente ali, tentou surpreender a zaga, mas conseguiu rebater o Paulinense. A sobra fica com o Juan. Juan viu o vídeo livre aqui, mas o toque saiu, não saiu como queria. Recuperou muito bem a equipe do Sport Clube Paulinense. O Matheus Araújo, e agora a falta assinalada, o guide para cima do Matheus Araújo. Aí o Paulinense que pede o cartão ali, mas o árbitro falou, não atendeu bem ali. Já falou, também foi a mesma situação, falta só aqui pelo lado direito. É os dois que estão na cobrança novamente. Iago de perna esquerda e o Lucas Melhado com a perna direita. Vamos ver quem vem para a cobrança. E aí o Miguel Carvalho aproveitou, passou no banco, pegou a orientação do técnico e já foi lá para a área. Ele até falou, ó, espera um pouquinho. Quem vem para a cobrança? É o Iago. Lançamento lá no segundo pau, a intenção foi boa ali. Tava chegando sozinho ali o Luiz Gregório, mas aí o capitão da equipe, só que aí foi meio forte o cruzamento ali, não conseguiu alcançar, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani, com quase 18 minutos desta primeira etapa. Vai o Pedro para a cobrança. Depois da Copa do Mundo, o Pedro não vai poder fazer isso não. Tem 5 segundos para a cobrança, deu aquela enrolada, agora a equipe do Guarani. O toque de cabeça, a Maxwell com ela, chegou também o Mendes, a sobra aqui atrás com o Eduardo, mas tocou para trás, recupera o Paulinense. Vem Gilberto ali, tentou passar no meio de dois, mas a vantagem ainda é do Paulinense. Tentou o toque na frente, Capoeira, tentou o toque para o Juan, mas melhor ali para o Paulinense. Jacaré com ela, protege, Capoeira e Jacaré ali na briga. Chega o Juan e rouba essa bola, sai jogando, o Bruno com ela. Tenta o lançamento na frente para o Brenelli, vai alcançar, não alcançou. Mas aí a falta foi assinalada e teremos o primeiro cartão da partida. Cartão para a equipe do Paulinense, para o camisa 8, o Biscoito. O 8 levou cartão, que é o Biscoito. Tá bom. Vai se acostumando, tá, Vitória? Tem as... O primeiro cartão amarelo, lembrando, né, os amigos de casa, o cartão não é levantado, tá? Ele é mostrado ao jogador, avisado aos bancos de reserva e é anotado ali no cartão. Caso, por exemplo, o Biscoito faça uma nova falta, anotei aqui no lugar errado. Caso o Biscoito faça uma nova falta para cartão amarelo, aí ocorre a substituição disciplinar. A equipe só fica com um jogador a menos se na substituição disciplinar já tiver ocorrido as 3 paradas para substituição da equipe. Cobrança feita no meio, avança a equipe do Guarani, vai tocando, chega firme no carrinho na bola, o árbitro indicou, aí o Guide chegou atrasado e a falta assinalada. E o PC já falou, Guide, calma, não chega tão firme assim, a gente fica bem próximo dos bancos para escutar tudo que eles falam, né, Vitória? A gente está aqui ao lado dos torcedores, então a gente está acompanhando tudo e mais um pouco. É que você não viu o Sub-13 e Sub-14 ainda. Aí você vai ver o que é bom. Vem a equipe da equipe do... Não, é a torcida, no bom sentido, tá, galera? No bom sentido, porque a torcida, o barulho é grande dos pais do Sub-13 e Sub-14 do Guarani. Principalmente o Sub-13. E agora o jogo é paralisado, porque está sentindo ali o jogador do Guarani e já foi solicitada a presença do departamento médico da equipe na marca dos 20 minutos desta primeira etapa. Segue no placar Guarani 1, Sport Clube Paulinense 0, gol marcado por Bruno aos 10 minutos da primeira etapa. Vitória, aproveitando essa parada, placar justo até o momento? Placar justo, Marcelo. Até aqui o Guarani seguindo no jogo, a posse de bola e cria as principais chances da partida. E como está o nosso chat, Vitória? Chat, tem mais pessoas chegando aqui. Tá chegando? Então vamos lá mandar aquele abraço para a galera aqui que está com a gente. Simone, bom dia família Machado, já estamos ligados na TV, sou a vovó do Maxwell. Opa! Vovó de artilheiro. Somos de Casemiro de Abreu. Um abraço, Simone. Deve ser São Paulo, né? Deve ser São Paulo, eu acredito que sim. Estado, mas acho que é São Paulo. Teremos tudo bem ali, quem estava sendo atendido era o Juan, que acabou sentindo ali, agora como ele foi atendido, jogo paralisado, ele só volta com autorização da arbitragem. E como a bola veio aqui pro lado direito do Paulinense, recuperou a equipe do Guarani. Chega ali firme o Bruno, na briga, ganha a lateral.
Lateral para a equipe do Guarani aqui pelo lado esquerdo, vai o Guide para a cobrança. Começa atrás com o Cauã, vai o Jacaré lá enxuriçar a vida. Gilberto ganhou de cabeça, a bola fica com o Paulinense, deixou escapar ali. Recupera a equipe do Guarani. Guide e a falta assinalada. Mais uma falta da equipe do Paulinense, a quinta falta contra 3 da equipe do Guarani. Marcelo, se o Lucas Melhado pegasse a bola ali, seria um golaço. No giro, né, ele deixou escapar, mas... Deixou escapar, mas seria aquele golaço. Toque de bola ali, tenta sair jogando a equipe do Paulinense, já recupera o Capoeira. Capoeira atrás com o Rafael. Rafael tenta o toque pro Guide, mas foi na fogueira. Recuperação do Paulinense. O toque na frente, mas estava impedido. Camisa 10, Lucas Melhado. Primeiro impedimento da equipe do Paulinense na partida. Se antecipou aquela ansiedade de querer chegar na frente. Saiu antes do toque e aí estava na posição irregular, né, Vitória? A gente viu ontem na seleção brasileira, foram 8 impedimentos na partida. O que foi aquilo, Marcelo? Ali a linha burra do Haiti não estava tão burra assim, não. Não podemos desmerecer o Haiti. Lateral a favor da equipe do Paulinense lá pelo lado esquerdo. Cobrança feita. Gilberto faz o giro. Ganhou, conseguiu chegar primeiro na bola. Já toca aqui na direita para o Matheus Araújo. O Matheus engatou uma quinta e foi embora. Chega na cobertura ali o Eduardo, tentou o cruzamento. O Eduardo despacha essa bola. Quem fica com ela ali no meio? Consegue o jogador do Paulinense ali, era o camisa 6, o Iago. Mas foi para trás, conseguiu recuperar a zaga. Lançamento feito, recuperou o Juan. Juan já vai para o meio, já toca para o Bruno. Faz o corte. Vai avançando a equipe do Guarani. O toque no meio para o Maxwell. Como trabalho de pivô. Tentou o toque ali na esquerda. Foi bloqueado na hora H. É lateral para a equipe do Guarani. Vem o Guide para a cobrança. O toque quem procurava ali, o Maxwell procurava o Mendes. Agora sim, lateral, Mendes. Toque mais atrás, o Guide ali, toca mais atrás com o Eduardo. Eduardo tenta o lançamento ali, conseguiu interceptar a equipe do Paulinense. Já sai jogando no meio, chega até o Andrezão. Andrezão tenta o lançamento no meio para o Melhado. Melhado faz o giro e escapa da sua marcação, mas tá firme em cima dele o Mendes. Escapou o Melhado, vai avançando. O toque no meio para o Jacaré. Chegou, sai o Pedro e faz a defesa! Antecipa o Pedro, que jogada do Paulinense e que defesa do Pedro, Vitória! A defesa do Pedro, aos 24 minutos, os torcedores aqui gostaram que bateram até mal no Marcelo. Uma bela saída, antecipou, uma bela visão do Pedro, fechando o ângulo ali do Jacaré. Que toque do Melhado no meio, hein? Contra categoria, passou pela zaga, o Jacaré que acabou perdendo um pouquinho o time ali, não conseguiu chutar antes e deu tempo do Pedro se recuperar, né? Exato, o Melhado vem fazendo uma bela partida, mas ainda assim falta um gol. Ele tá buscando jogar, velho, tá todo mundo querendo correr com a bola, trabalha a bola. Ele que ainda não marcou pela equipe do Paulinense no Campeonato Paulista. Procura seu primeiro gol. Lateral a favor da equipe do Paulinense, lançamento feito à frente, mas o domínio fica com a equipe do Guarani, não conseguiu. Gilberto fica com ela, já toca no meio, mas ali já tinha saído da bola o Melhado. O lançamento ali da equipe do Guarani procurando o Brenelli. Brenelli chegou na frente, quem tá na marcação ali é o Miguel Carvalho. Chega ali ainda o Brenelli, o toque mais atrás. Tentou o Bruno, consegue recuperar, mas toca errado. Eduardo com ela, na esquerda, aqui para o Maxwell. Ele domina, faz o corte, o chute colocado! A bola passa à esquerda do Vitor. Vitor foi nela, estava acompanhando, mas uma bela visão do artilheiro, de um dos artilheiros da competição, o Maxwell, hein, Vitória? Exato. Eles estão jogando demais, mais roça do jogo, mas ainda assim o Paulinense busca o seu primeiro gol nessa partida, que é muito importante a somatória da partida. Sai, recupera a equipe do Guarani, sai tocando o Rafael mais atrás com o Pedro. Pedro faz o lançamento ali, tentou na esquerda, não tinha ninguém, mas na sobra fica com o Mendes. Mendes já toca no meio para o Juan. Juan já toca mais lá na direita, chegou nela o Bruno, conseguiu o toque lá para o Capoeira. Avança a equipe do Guarani pelo lado direito, Brenelli com ela. Começa o jogo atrás, pede o toque rápido do PC. Chega até o Eduardo. Eduardo já toca na frente para o Mendes. Passagem do Guide. Guides faz o cruzamento, afasta a zaga. Para quem fica, complementa ali e a sobra com o Gilberto. Mas quem chega primeiro nela é o Cauã. Acabou adiantando no pé de ferro, perdeu. Ganhou a equipe dos Paulinenses, o lançamento na frente. Aí o Jacaré estava adiantado novamente.
E a posição irregular, até o Capoeira já falou, tá impedido, tá impedido. E mais um impedimento que a gente acompanha aqui no primeiro tempo, aos 26 minutos, hein, Marcelo? Muito bem, o terceiro impedimento da partida, o segundo da equipe do Paulinense. Aí a falta ali, mas levou vantagem. Deu a vantagem ali que o árbitro da partida tentou o toque, sair jogando, aí tocou errado, recupera a equipe do Guarani. Chega ali até o Juan com o Maxwell. Belo toque no meio, o Mendes da saída do goleiro pra fora! Vitor faz a defesa com a pontinha dos pés. Quase amplia o Guarani, Vitória! Faltou um pouco, Marcelo, faltou um pouco, quase que amplia, mas infelizmente a bola não entrou. E é o terceiro escanteio do Guarani, o primeiro lá pelo lado direito. Vai o Bruno para a cobrança. O Bruno aproveita, vai ganhando alguns segundinhos também, não tem pressa. Estamos chegando aos 28 minutos desta primeira etapa. O Guarani vai vencendo pelo placar de 1-0. O toque atrás, cobrança curta, Juan com ela. Devolveu para o Bruno, arriscou o chute, foi travado. A sobra fica com o Capoeira, que já faz o lançamento na área. Maxwell, aí estava em posição irregular. O Vitor já estava fazendo uma bela defesa ali, mas o Maxwell estava em posição irregular e o impedimento foi assinalado pelo assistente número 2, o Jefferson Francisco de Souza. Vai o Vitor para a cobrança. Ele toca lá na esquerda para o Miguel Carvalho. Miguel domina, sai jogando ali pelo lado esquerdo, faz o lançamento, não tem para quem tocar. Tenta chegar, ganhou um melhado ali, mas na sobra fica com o Cauã que despacha. Tenta o lançamento à frente. Recupera a equipe do Paulinense. Sai tocando o Bruno com ela ali. Ganha a lateral a equipe do Paulinense. Lateral, deixou ali para o Matheus Araújo fazer a cobrança. Vai o Matheus Araújo, ganha uns metrinhos ali, normal de todo lateral. Chegou ali o Eduardo, aí tocou na mão do Gilberto e a falta está assinalada ali. A sexta falta já batido, o Guarani tem pressa. Toca no meio ali Mendes, já inverte lá na direita. Vem avançando a equipe do Guarani, faz o giro, Capoeira. Brenelli mais do lado, é para ele, tentou, já passou pela primeira marcação, evitou a saída. Chega na linha de fundo, foi travado na hora H. Mas ganha escanteio ainda, já é o quarto escanteio do Guarani, o segundo lá pelo lado direito. E o Guarani vai pressionando, hein, Vitória? E vai o Bruno para a cobrança lá pelo lado direito. Vai bater, também vai aproveitando ganhar alguns segundinhos. Mas o Vitor tá ali caído, o árbitro tá junto. Pergunta se precisa de atendimento ou não. Mas já vai se levantando, tudo ok, vamos para a cobrança. Vai jogadinha ensaiada ou vai jogar essa bola na área, Bruno? O Juan tá lá perto, só que dessa vez a marcação chegou também. Autorizada a cobrança. Agora é direto, cobrança no segundo pau, muito forte, passou por todo mundo. Sai aqui pelo outro lado, só tiro de meta a favor da equipe do Esporte Clube Paulinense com 30 minutos de jogo. Lembrando, categoria sub-35. A categoria 35 é ótima, é boa. Categoria, agora é clube social, né? A categoria sub-15 são 2 tempos de 35 minutos. Tenta ganhar o Branelli ali. O último toque foi do jogador do Paulinense e a lateral vai o Capoeira para a cobrança. Gilberto já entrega ali pro Capoeira. Vai para trás, vai para frente. Pode ir, Capoeira. Isso depois da Copa também não vai dar, não. Tem 5 segundos. E o Guarani vai tocando, já invade a área. Vai tocando lá pela direita. Maxwell com ela. Domina. 3 no meio dele. Ele toca lá na direita. A bola fica com a equipe do Guarani ainda. É o Juan. Começa mais atrás com o Capoeira. Capoeira aí está totalmente marcado. Volta com o Rafael. 3 em cima da Eli do Paulinense. Ele volta mais atrás com o Pedro. Pedro prepara ali, claro, vai despachar essa bola para o seu campo de ataque. Ganha de cabeça a equipe do Paulinense, mas a sobra é do Capoeira. Capoeira protege a bola ali, tenta o lançamento, ganha a lateral ali para cima do camisa 8, o Biscoito. Capoeira na cobrança, tenta o lançamento à frente ali e foi marcada, agora não sei se foi marcada a reversão ou a falta. Marcada reversão. Não, falta. Falta da equipe do Guarani na disputa de bola ali.
o assistente número 2 da U, Jefferson Francisco de Souza, assinalou. Falta já batida. Sai tocando, tenta sair jogando a equipe do Paulinense, inverte o jogo aqui com o Renato. Renato domina, sai, quase recupera a equipe do Guarani. Mas a bola fica com o Matheus Araújo. Belo lançamento na frente. Domina o Melhado. Melhado tentou fazer o giro com tranquilidade. O Cauã rouba essa bola. E já toca para o Juan. Na frente para o Bruno na tabelinha com o Juan. Aí ele atropelou. Aí o Juan atropelou o jogador do Paulinense. E a falta está assinalada. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani. A quinta na partida contra 6 do Paulinense. Atrás, Rafael! Pra trás, Rafael! Uma falta um pouquinho mais para frente ali. Coloca na posição correta. Autorizado já o reinício de partida. Ali espera a movimentação, a colocação, todo mundo lá na entrada da grande área. O lançamento é feito, desvio de cabeça, a bola sobra com o Renato. Tenta o cruzamento no segundo pau, Gilberto! Pedro, firme, faz a defesa, bem posicionado. Gilberto conseguiu pular, mas não teve tanta direção. Aí bateu do jeito que deu e feito nas mãos do goleiro Pedro, mas uma bela oportunidade da equipe do Guarani, do Paulinense, né, Vitória? Sai tocando a bola a equipe do Guarani. Lá na direita, era o Mendes. Mendes para o Capoeira. Já toca para o Juan. Juan conseguiu o domínio ali, escapou da marcação do segundo. Já tocou para o Brenelli. Brenelli se atrapalhou, mas ganhou. E já avança. O cruzamento não tinha ninguém. Muito forte, o Maxwell não chegou nela. E por isso é lateral a favor da equipe do Paulinense aqui pelo lado direito. Lançamento feito ali, a bola com o Matheus Araújo. Matheus Araújo ali ganhou de cabeça o Cauã. Quem fica com ela é o Mendes. Mendes consegue o domínio, toca mais atrás para o Capoeira. Capoeira com ela, espera a movimentação de seus companheiros, tem que começar o jogo mais atrás com o Rafael. Rafael avança, já faz o lançamento e aí o Maxwell estava em posição irregular. O Vitor já estava com ela também, mas o impedimento foi assinalado. O terceiro, a gente estava falando que teve 12 impedimentos na partida ontem do Brasil com o Haiti. Só nesse primeiro tempo já tivemos 5. E o nosso chat, Vitória, como é que tá? Vai lá, vai lá. Tentou o Pedro ali, a bola sai direto pela linha lateral, recupera a equipe do Paulinense. No chat, o Dudu diz o seguinte: vai Guarani, a Simone novamente. Deixa eu falar a Simone, que eu já vi o comentário dela. Luigi da Silva. Segura aí, ele tentou o lançamento ali, pegou mal na bola o Andrezão, direto pela linha de fundo, só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Vai o Pedro para a cobrança. Ganha um segundinho, finalzinho de primeiro tempo. O quarto árbitro já vai levantar ali o tempo de acréscimo. Teremos 1 minuto de acréscimo. Ganha a bola a equipe do Guarani. Tenta o toque na frente para o Maxwell. Não conseguiu ganhar, melhor ali para o Biscoito. Já toca lá na esquerda. Tenta avançar ali o Iago. Vai avançando a equipe do Paulinense. Lançamento na frente para o Melhado. Acabou a bola saindo pela linha lateral. E a lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Capoeira. Tá marcado ali. Ele espera, vai falar, vou jogar na frente. Tá todo mundo marcado aqui atrás. Lançamento feito, Capoeira, melhor para a equipe do Paulinense que recupera essa bola. Eduardo já conseguiu o toque para o Mendes. Bela recupera, tentou ali, não conseguiu, a sobra fica com o Guarani, que já tenta o lançamento, conseguiu bloquear ali o Luiz Gregório. Volta com a equipe do Paulinense. Inverte o jogo aqui na direita com o Matheus Araújo. Matheus Araújo já tenta o lançamento aqui na frente para o Jacaré. Não deu ali, mas antecipou o Guide, mandando essa bola pela linha lateral. Vai o Matheus Araújo para a cobrança. Matheus Araújo. O Jacaré tentou ali, mas melhor para o jogador do Guarani. E na marca dos 36 minutos, termina o primeiro tempo de até aqui. Guarani 1, Paulinense 0. Vitória. De primeiro tempo, pegado, disputado, né, Marcelo? Mas foi uma posse de bola maior mesmo.
do Guarani. O Polinense tentou uma reação, mas a marcação em cima fez com que não saísse nenhum gol ali. Muito bem. Bom, galera, a gente vai para um rápido break. Tomar aquela água, fazer um pit stop. Daqui a pouco a gente volta com as estatísticas e tudo do segundo tempo de até aqui. Guarani 1, Esporte Clube Polinense 0. A gente volta já já. Ai, esqueci de pôr o replay do gol. Puta que cagada. Esqueci completamente do replay. Vou prestar atenção. Lembra uma hora que você fez um comentário, você escorreu sobre a jogada, tudo? É isso que você precisa. Quando eu chamo você, olha, o jogador tentou lance pela direita, a marcação estava firme. É isso que eu. Foi bom? Aquele lá, é isso que você precisa fazer mais. Quando eu te chamo, é fazer isso, fazer seu comentário. Por exemplo, quando eu te chamo nesses lances, é um trabalho. Na verdade, é assim. Quando a função que está aí fica um pouco de repórter comentarista. Quando é um lance, o ataque pela esquerda, quase o gol. Marcelo, foi uma jogada aqui pela direita, um belo lance do Bid, aqui na esquerda, tentou o cruzamento, foi bloqueado na hora H pela defesa, ganhou escanteio, vai para a cobrança lá o Guarani. Aí você joga para mim. Então esse é o trabalho assim, mais comumente. A vitória, e aí, 1-0 Guarani, resultado justo? Não, Marcelo, o resultado justo, o Guarani tem mais posse de bola, arrisca mais no gol, o Polinense não consegue chegar no gol adversário. Você sabe isso. Que a gente já viu. Eu já vi porque você acabou de fazer. Então é isso que você tem que se soltar e pode falar. Tá? Tá bom. Lembra que você falou pra mim que você tinha um outro lugar que você foi, que os caras não pode isso, não pode aquilo? Era mais fechado. Aqui pode. Então não pode falar palavrão. E assim, falar. Falar o que está acontecendo no jogo. Então, por isso que eu falo para você. Se solta, não tenha medo. O que você falou aquela hora, pô, foi muito legal. Eu até pensei assim, agora vai. Aí depois mandei outra. Então, Marcelo, foi bom. Mas isso é de travar. Não é que você não saiba, é de travar. Se solta, Vitória, se solta. Tá. Vou perguntar. Tá? Galera, quem tá com fome? Eu tô com fome. Ô Medina, vai um pãozinho aí? Não, tu pode pegar um monte aqui. Porque tá aqui, tá? Tá grudado. Olha. Quer Fanta? Tem aqui, quer? Vamos pegar mais, viu? Quer Fanta? Eu também. Claro que você vai chegar em casa e vai fazer faxina uma tortinha. Não, mas ele já faz isso. Ele chega aqui e não tem nada. Tem nada que eu já cozinhei a semana inteira. Se você não tá aqui, o problema é seu. Se você não tá aqui, o problema é seu. Viu? Aqui tem que fazer as coisas assim. Olha, deixa aqui dentro, só para não ter gelado, tá? Mas pode pegar quando quiser. Se eu tô empolgada, eu faço. Mas quando ele... Aí ele fica com você, pelo amor de Deus, eu já cozinhei segunda-feira. Eu não quero tirar o pé. Final de semana, né, Ana? É o máximo de barulho, né? Olha lá. Uma marmita, sair pra comer. O franguinho assado, foi exatamente assim. Fazer brigadas de carne, aí a gente faz uma saladinha. Não é, né?
Nossa. Eu faço grelhado, cozido, assado, carne moída, carne de panela, não é? Renato pegou acidente na estrada. Igual eu. Colocou até caminhão lá pra... Você sabe que Caminhão não, trator. dificilmente eu fazia comigo. Mas você não sabe comigo, você não nova. Gente, foi rapidinho. Não é? Eu falei assim. Trata melhor Luiz do que a mulher. Que ex-mulher trata melhor do que a mulher. Tá vendo, Ana? Tá vendo? Porque a minha reputação baixa. Aí eu falei pra você, uma carne. Eu precisava fazer mais vezes domingo. Nossa, é muito rápido, né? E agora quando eu for fazer comida, eu vou inventar prato rápido no domingo, Ana. Aí eu gosto também. Não, o Murilo, quando eu falo que é estrogonofe, ele até comemora, Ana. Tipo, maior felicidade, ele gosta. Só que eu acabo fazendo mais. Isso que eu ia falar. Eu não comi, mas você sabe que tem dia que eu fui esses dias coxa sobrecoxa. Aí eu fiz a sardinha que eu tinha feito assado de uma vez, aí eu fiz sardinha. Nossa, que tal o franguinho lá? Nossa, não, obrigada. Vai falar que tem regime, né? Não. De comida que a Ana já tá na boca. E às vezes eu comi muito quente nos arroz. Ai, que bagunça, bagunça não deu certo, ficou ruim. Lembra que eu inventei de fazer nhoque? Aí fazia um molho. Já Preciso peguei marcar o intervalo de jogo. Ai, você falou! Bora, Bebe. Bora, Bebe. Vai amanhã lá? Acho que eu ia falar, se eu falasse mal, eu ia falar. Você vai amanhã lá? Nós temos a gente pega carne assada, assado. É, um macarrão. Tá mais aí, Medina? Já era. Às vezes tem dia que você tá com dia, que a gente coloca na churrasqueira pra carregar. Esses dias eu dia das mães minha mãe fez, né? Dia das mães, quer dizer, ela falou que ela ia fazer. Aí chegou lá, sobrou pra mim, Ana. Mas foi tão rápido, ela tinha deixado assim, feijão de molho, aí tinha cortado das carnes, então foi rapidinho mesmo, né, Ana? Mas a gente fez bastante. Se a gente já fazer carne, faz pouquinho, né? Então, assim, eu só faço. Nós que mais faz Oi, tudo bom? Tudo jóia, graças a Deus. Estamos falando pra que você a gente tava falando, né? Ela falou que eu não tenho problema. Adora cozinhar. Olha lá, Zé, vou te dar umas ideias que tem aí. Dá uns conselhos, dá uns conselhos. Deixa ela pegar o sol. Dá uns conselhos, né? Ele até cozinha bem. Às vezes o Murilo fala, não, a comida tá mais gostosa. Mas ele não gosta, sabe? Não gosta, não. Mas tá mal acostumada, né?
Daquele jeito, né? Não, um cozinha, o outro limpa, tá tudo certo, né? Porque o bando eu também. Ah lá. Não, o César limpa, me confirma mais. Quando às vezes fala, eu falo, vai lavando. Gente, vocês falam que eu tenho isso, né? 5 meu irmão tem 32. E meu irmão arrasou, mora em São Paulo. Gente, você não faz nada. Eu vou falar os números. Eu brinco com meu irmão, gente. Em cima dos números, você comenta. Vou falar aqui. Vem assim agora, meu irmão, vai jogadores. Não. Apaixonado dele. Chute, Mas eu posse de bola, essas coisas. Então, mas Você se apaixonar. Destaque do Guarani, destaque isso que eu ia falar. E é do Palmeirense. aí o Murilo que fala. Tá no início. No início o cara mandou pra mim dos 17. De Deus, ainda tá eu falo. Aí eu falo assim. Mas 57 aqui. Posse de bola. Eu faço uma estimativa. graças a Deus. Bem, certo. Opa. Pronto aí? Posso falar sobre esses? Uhum. Beleza. Já vou pegar no jeito, então. Ó, soma. Ó, 4 chutes, 2 na direção do gol. Cometeu 5 faltas, 4 escanteios, 3 impedimentos, 57% de posse de bola. Então vou mandar pra você então. 4 chutes, porque é a soma. E 2 na direção do gol. Chute a gol, chute pra fora. Estamos de volta aqui no estádio José de Araújo Sintra. As duas equipes vão retornando ao gramado. O Guarani aparentemente sem mudanças. A equipe do Paulinense ainda não retornou, mas antes, vamos aos números desta primeira etapa. Vitória, como as equipes se comportaram nesse primeiro tempo? Marcelo, começando aqui pelo Guarani. Foram 4 chutes, 2 gols. 2 na direção do gol. 2 na direção do gol. 5 faltas, 4 escanteios, 3 impedimentos e 57% de gol. Já o Paulinense, 4 chutes, 3 na direção do gol, 6 faltas, nenhum escanteio e 2 impedimentos, 43% de posse de bola. Justo o placar 1-0, gol assinalado pelo Bruno na marca dos 5 minutos deste primeiro tempo. Sim, no primeiro tempo a gente teve uma posse de bola maior mesmo com o time do Guarani. O Paulinense até tentou, mas foi marcado o tempo todo pelo Guarani. Mas tiveram alguns passes ineficazes de ambas as equipes. Mas vamos acompanhar agora esse segundo tempo para ver se vai sair mais gols. E o Paulinense que busca o primeiro gol do jogo de hoje. Muito bem. Deixa eu ver. Capaz de fazer. A equipe do Guarani agora posicionada à esquerda da sua telinha. Paulinense ainda não retornou. Estamos no aguardo da equipe do Paulinense. O Guarani é o mesmo que terminou a primeira etapa. Estamos aguardando agora. Só retornou ali o goleiro, o camisa 1, Vitor, até agora da equipe do Paulinense. Agora sim o Paulinense vai retornando ali. Fazendo agora, que virou praxe, né? Aqueles tiros ali, aquele pré-aquecimento na beira do campo para entrarem ao gramado. Só que aqui o Guarani estava bem na nossa frente e deu para ver que não teve substituição. Ah, vai ter substituição no Guarani sim, de última hora aqui. Vai entrar o camisa 20, o Luan. Luan, camisa 20, daqui a pouco a gente vai ver quem vai sair. Enquanto isso, vamos ver se teremos alteração na equipe do Esporte Clube Paulinense.
Vamos ver se vai ter alteração, a gente está acompanhando aqui. Então a primeira substituição, sai o camisa 11, o Brenelli, na equipe do Guarani, para a entrada do camisa 20, o Luan. E teremos substituição também na equipe do Paulinense, vai entrar o camisa 15, ali o Murilo Fole. Vamos ver quem vai sair. Vai sair o camisa 6, o Iago. Então, uma substituição para cada lado. Os técnicos já mexendo nesse intervalo de partida nas suas equipes. Tudo pronto para o início desse segundo tempo. Guarani já lá no centro do gramado. Maxwell está com ela. Vai ser dado o pontapé inicial para até aqui. Guarani 1, Paulinense 0. Está valendo! Começa! Guarani e Paulinense, segunda etapa. Guarani vai vencendo, já tenta sair jogando ali pelo meio. Tenta o Bruno ali, foi marcado, mas ganhou. Tentou ali o toque para o Luan. Luan tentou ali para o Capoeira. Afasta a zaga do jeito que deu. Já toca ali. Já chega até o Rafael. Rafael volta com o Cauã. Cauã já está marcado, já faz o lançamento, era marcado pelo Gilberto. Melhor para a zaga, que está tocando o lançamento do Andrezão, procurando o Gilberto ali na cobertura. O Cauã protege a bola, acabou perdendo. E aí puxou e a falta assinalada. A primeira falta desse segundo tempo. E o pessoal do banco pediu o cartão amarelo. E tem cartão amarelo sim para o camisa 4, o Cauã. O árbitro foi lá, conversou com o seu assistente, o Jefferson Francisco, e com 1 minuto desse segundo tempo, o cartão é anotado para o camisa 4, Cauã, do Guarani. Até porque o Lucas estava um pouco distante da jogada. Quem anotou a falta ali foi o assistente, o Jefferson Francisco, por isso ele perguntou se a intensidade da falta, como que foi, se merecia o cartão ou não. O Jefferson deu ok e por isso o cartão foi mostrado. Viu, por favor. Falta assinalada, cobrada no meio da área, afasta ali o Cauã. Tenta sair jogando a equipe do Guarani, tenta puxar o contra-ataque. Gilberto bloqueou o Mendes ali. Mendes ali na briga com ela, 3 em cima dele, acabou perdendo. Sobrou para o Murilo. Murilo já toca lá na direita, avança a equipe dos Paulinense. Perde pelo placar de 1-0, corre atrás do placar. Tenta o cruzamento na área, procurando o Jacaré. O desvio de cabeça foi da equipe do Guarani. A sobra fica com eles ainda, que já sai jogando. Consegue afastar. Tentou recuperar ali o Biscoito, não conseguiu. A bola fica com o Guarani novamente. Belo toque atrás, acabou adiantando o Capoeira, mas antecipou ali o Andrezão, jogando muito forte. Só protege ali, a bola não saiu, fica com o Guarani. Que já despacha para o meio de campo aqui, a sobra num bate-bate quase que escapa, fica com o Luiz Gregório, que sai jogando. Tenta o lançamento, foi travado pelo Gilberto. Ganha lateral a equipe do Guarani, aqui já no seu campo de ataque. Viu, por favor, você consegue ver pra gente a escalação do Sub-17? Lateral para a equipe do Guarani. Pega pra você aí, Vitoriano. Tenta ali, sai jogando o Luan, começa mais atrás com o Rafael. Rafael volta para Pedro. Pedro já despacha ali para o meio. A sobra fica com a equipe do Paulinense, que acabou perdendo. A bola vem com o Luan, avança aqui. O árbitro mandou seguir, tá valendo tudo isso, acertou. E aí a falta assinalada. A falta ali e o cartão para o camisa 7, o Juan, da equipe do Guarani, acabou acertando o jogador da equipe do Paulinense. Foi falta antes, professor! Foi falta antes, amigão! A falta ali, então, segundo cartão com 3 minutos de jogo. Guarani, mas afoito agora, já levando 2 cartões amarelos. Exato, 2 cartões amarelos. Eles têm que ter o pé no chão, evitar tomar cartão. É muito importante também para os próximos jogos, né, cara? Tenta sair jogando, que está sendo atendido ali o jogador da equipe do Paulinense, é o camisa 11, o Andrezão. Então temos 3 cartões amarelos na partida, 2 pelo lado do Guarani, 1 pelo lado do Paulinense. O Biscoito levou no primeiro tempo e nesse segundo tempo o Cauã e o Juan levaram seus cartões amarelos também.
O atendimento para cima do Andrezão vai acontecendo. O Melhado tá na bola ali, ajeitando. Ajeitou com muito carinho ali. E tá esperando a galera ir lá toda pro seu campo de ataque. Como houve atendimento... ele não precisa sair. Como teve cartão amarelo para o Juan, que cometeu a falta para cima do Andrezão, o Andrezão não precisa sair do gramado. Melhado para cobrança, autorizado. Lançamento feito, pegou mal, melhor para a zaga do Guarani, mas acabou adiantando. A bola volta com o Melhado, que faz o lançamento. Aí o Gilberto estava na banheira e o impedimento foi assinalado. Mais um impedimento, mas o Paulinense voltou de uma forma diferente, né, Vitória? Sim, voltaram de uma forma diferente. No vestiário, o treinador aquilo, né? Marcelo, manter o pé no chão, pensar no jogo e fazer o gol para auxiliar a equipe. Sai jogando a equipe. Tentou sair jogando a equipe do Guarani, acabou mandando essa bola direto pela linha lateral. Arremesso feito, sobra com a equipe do Guarani. Maxwell com ela, 2 em cima dele. Ele consegue o toque para o Luan na direita. Vai avançando a equipe do Guarani. Na linha de fundo, toque para trás. Chega firme ali o camisa 4, o Miguel Carvalho. E consegue mandar essa bola pela linha de fundo. Você acompanha aí no replay a bela jogada do Luan, tentou o cruzamento e é escanteio a favor do Guarani, já batido, forma rápida, o toque para o Bruno, tentou ali, acabou se atrapalhando, não conseguiu vencer. Faz o lançamento, despacha essa bola, a sobra é com o Guide, mas sai jogando errado. A sobra fica com o Paulinense. O lançamento procurando o Gilberto. Gilberto contra o Juan. Sai o Pedro e manda pra longe, não querem saber. E domina o Eduardo. O toque para o Luan. Luan na frente tentando ali, não conseguiu o toque. Conseguiu melhor para a zaga que ganha essa bola. Avança a equipe do Paulinense aqui pelo lado esquerdo. Aos trancos e barrancos vai levando. Gilberto com ela. Um toque na frente para o Melhado. Vai sair cara a cara com o Pedro. Bela recuperação do Cauã, mas o Melhado nela. O chute cruzado e o Miguel Carvalho tá caído aqui no meio de campo. A bola acabou saindo pela linha de fundo. Ganha escanteio a equipe do Paulinense. É o primeiro escanteio a favor da equipe do Paulinense na partida. O Miguel Carvalho já se recuperou e já vai lá para a área. Escanteio aqui na esquerda. Segundo tempo totalmente diferente, mudança de postura do Paulinense. Daqui a pouco a vitória começa. Vai o Melhado para a cobrança do escanteio. Na marca dos 7 minutos, já autorizado. Melhado na cobrança. No primeiro pau, afasta a equipe do Guarani. Quem fica com essa sobra? Chegou ali, tá valendo, fica com a equipe do Guarani. São 3 contra 2. O toque no meio. Luan avança. Vai chegando, invadiu a grande área e chegou atrás. Chegou na recuperação. O Matheus Araújo atrapalhando o Luan. E ficou fácil nas mãos do goleiro Vitor, que faz a ligação direta. Tenta ali o Eduardo para o Bruno. Lá pelo lado esquerdo. Tá valendo tudo isso. Mandou seguir. Torcida não gosta nada. Vai avançando, tenta o lançamento ali para o Gilberto, melhor para o Rafael. Agora consegue colocar essa bola no chão a equipe do Guarani. Domina aqui pela direita, já tenta o lançamento na frente procurando o Maxson. Muito forte, não conseguiu o domínio. A sobra é da equipe do Paulinense, a bola não para. A Vitória tá louca para falar aqui, mas a bola não para. Lançamento é lá e cá. Maxwell com ela, tentou a disputa, melhor para o capitão da equipe, Luiz Gregório, mas fica com o Mendes, ali no meio de 3, foi empurrado, mas levou vantagem, conseguiu o toque no meio, sai o Vitor e faz a defesa, agora sim, Vitória. Voltou diferente o Paulinense, mais posse de bola, mas o Guarani agora acordou para esse segundo tempo. E agora uma falta um pouquinho mais forte ali do Gilberto. E o árbitro já avisa, acabou para você. Deu uma colher de chá ali pro Gilberto. Cobrança feita. O lançamento na frente para o Luan. Ganhou, passou, invadiu a área. Chega firme na marcação, mas a sobra fica com o Luan no meio. Bruno! Gol!
É do Guarani! Bruno de novo, camisa 10! Na marca dos 7-9 minutos desta segunda etapa. Na primeira chegada mais forte, o toque para trás, você acompanha no replay. Uma belíssima jogada aqui pela direita. O cruzamento. Bruno respirou fundo e encheu o pé, marcando o seu segundo gol do Guarani. Agora Guarani 2, Paulinense 0. Merecido vitória. Bela jogada a rede balançou, então temos o 40. Que vontade do Bruno no chute, hein? Respirou e mandou um petardo ali pra cima do goleiro Vitor. Gol merecido, né? Tenta sair jogando, já recupera a bola a equipe do Guarani. Maxo com ela, protege lá pelo lado esquerdo. Tentou o lançamento, mas a sobra fica com a equipe do Paulinense. O Guarani já prepara uma nova substituição. Daqui a pouco em campo, camisa 16, o Lenzi. Enquanto isso, o Guarani vai tocando a bola. Tenta sair jogando ali o Juan. Perdeu. O Jacaré tentou ali na disputa de bola. Fica melhor para a zaga com o Cauã. Cauã já faz o lançamento. Não conseguiu ganhar o Maxwell, mas só protegeu. E a lateral a favor da equipe do Guarani. Vem duas substituições na equipe do Guarani. Vem o Lenzi e o Kida. Agora vamos às substituições então. Sai o camisa 5, Eduardo, para a entrada do camisa 16, o Lenzi. E sai o camisa 8, Mendes, para a entrada do camisa 18, o Kida. Então, repetindo, saindo Eduardo e Mendes para as entradas de Lenzi e Kida. Essa que é a primeira parada da equipe do Guarani. O Guarani já fez uma substituição, mas foi no intervalo. O intervalo não conta. Lateral já batido, vem a equipe do Guarani, começa mais atrás, é pressionado e já inverte o jogo aqui para o Capoeira. Capoeira toca na frente, aqui para o Luan. Luan enxuriçando essa zaga da equipe do Paulinense. Luan com ela, pedala, o toque atrás para o Capoeira. Faz o cruzamento, a bola sobrou no meio da área, Bruno! Não pegou em cheio, o Vitor conseguiu bater nela, mas não evitou a saída pela linha de fundo. É escanteio, quase chega novamente a equipe do Guarani. E, ali o jogador do Paulinense fica sentindo, Vitória. Mas que chegada do Guarani. Chegada mais uma vez do jogador Bruno, mas foi Ativo, Pedrão, ativo, Pedro. Paulinense. Que bela defesa, hein? Uma bela defesa ali do Vitor. Tá fazendo um sinal de não ali. Ah, não precisa de atendimento. E o Vitor tá sentado ali e o árbitro já se posicionando para cobrança do escanteio. Vem o Bruno para cobrança. Vai bater direto fechado ali. O Gilberto não quis nem saber se preveniu ali e mandou para escanteio de novo. A gente fala, o primeiro é ensaio e o segundo tá valendo. Vai o Bruno para cobrança. Na marca dos 12 minutos. O cruzamento é feito, afasta a zaga do Paulinense. Mas a sobra volta ali e a falta assinalada para cima do Kida. Com certo atraso no apito, o senhor Lucas. Mas a falta a um passo da grande área e a falta é perigosa a favor do Guarani, Vitória. A falta é perigosa, Marcelo. Na área, atenção nessa cobrança. Vamos ver se vem mais um gol ali do Guarani. Ajeita com carinho novamente o Bruno. 4 rapazes ali na barreira, 4 jogadores na barreira, protegendo o canto esquerdo do gol do Vitor. Tá lá o Bruno. Tem mais um ali que eu não consegui ver quem é. Vamos ver ali como vem a cobrança. Momento de expectativa aqui no José de Araújo Sintra, na cidade de Amparo. Guarani vai vencendo o Paulinense pelo placar de 2-0. 2 vezes Bruno. E ele tá nessa cobrança de falta. E é ele mesmo, Bruno, na cobrança. Na minha época, Vitória, a Bandeirantes transmitia muito os esportes. E quando acontecia um lance desse, a frase de efeito: Bandeirantes, o canal do esporte. É o que acontece hoje, Bandeirantes, o canal do esporte. Depois dessa batida do Bruno, aquela expectativa, ele manda quase na arquibancada. A torcida se animou com essa chance, mas foi um chute muito forte e acabou não saindo esse gol.
E agora uma falta assinalada a favor da equipe do Paulinense, puxava o contra-ataque lá pelo lado direito. Foi bloqueado e a falta assinalada ali vem para a cobrança o camisa 15, Murilo. Tá indo lá também. Não consegui ver quem é ali. É o camisa 10, o Melhado. Então Murilo e Luco Melhado estão ali para a cobrança. Só cuidado que a curta lá. Todo mundo na linha ali. É o Murilo na marca do pênalti, conseguiu afastar de cabeça o Kida. Mas a sobra volta com a equipe do Paulinense. Novamente, Murilo! Passou! Gol! É do Paulinense! Na marca dos 15 minutos deste segundo tempo. Diminui o placar. É dele, camisa 26, Renato. Agora, Paulinense 1, Guarani 2, Paulinense 1, Vitória. É isso mesmo, Marcelo. O Paulinense estava com dificuldade ali para caprichar na finalização. Agora o Renato estava numa posição muito boa na frente do gol e jogou de cabeça e esse golaço saiu. É, diminuindo o placar. E o Renato, que marca o seu segundo gol na competição. O Bruno, eu estou checando aqui, o Bruno que já marcou, com esses dois de hoje, 7 gols na competição. Tenta ali a equipe do Guarani, corre atrás, a equipe do Paulinense vai pressionar com esse golzinho aí. Colocou lenha na fogueira e já sai jogando ali pelo lado direito. Matheus Araújo com ela, o lançamento procurando o Gilberto. Fez a jogada de corpo, mas deu aquele tranco por trás, esperto. Ah, mas o árbitro atento marcou a falta, a gente não tinha como não marcar, né, Vitória? Não tinha como não marcar, continuou derrubando o Rafael, então é uma cobrança certíssima. O pessoal até fala, né? Ah, foi no ombro, foi o jogo de ombro, mas o ombro nas costas, aí não. Aí é falta. Sai jogando a equipe, retoma a equipe do Guarani, sai, tentou o capoeira, o lançamento, foi puxado e a falta assinalada. Mais uma falta da equipe do Paulinense, são 10 da partida contra 9 do Guarani. E quem fica sentindo ali é o jogador do Paulinense. O departamento médico entrou ali preocupado, sem autorização, mas o árbitro falou, não, pode ir. O jogador está caído, fica tranquilo, pode fazer o atendimento. E como está o nosso chat nesse momento, Vitória? Pessoal, o jogo parado ali, galera mandando mensagem aqui pra gente, como é que tá? Tem uma pessoa aqui, eu acho que é assim que se pronuncia. O microfone da comentarista está muito baixo. Vê se agora melhorou. Dá um feedback aqui pra gente, por favor. Gerson, gol Sporting, vamos. O Gerson também continua. Vamos mexer, Sporting. Coloca o Mainardi. Muito bem, galera que tá com a gente aqui. Quantos aparelhos conectados, Vitória? 118 aparelhos conectados. Ó, que legal. Muito obrigado a todos aqui. 118 aparelhos conectados. Nosso muito obrigado a todos que nos acompanham aqui na TV Guarani. Aproveita, já deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe, porque depois tem a categoria Sub-17 daqui a pouquinho. Chegamos na marca dos 18 minutos desta segunda etapa. Sai a equipe do Guarani, o lançamento na frente, Kida, Maxwell faz o giro, tentou chute, pegou fraco. Vitor, bem posicionado, faz a defesa, mas finalmente o Maxwell, o artilheiro, um dos artilheiros da competição, teve a sua chance, Vitória. Exato, teve a chance dele, mas acabou sendo um chute fraco, foi diretamente na mão do Vitor. Tentou o belo lançamento do Pedro, o Lobinho aqui no meio, o Guarani vai levando, Kida com ela, prepara a nova substituição daqui a pouquinho, a equipe do Paulinense, vai entrar o camisa 19, Marcos Luan. Tentou o lançamento, recupera a equipe do Paulinense, mas na marcação recupera. Kida com ela, foi marcado, o Andrezão consegue, mas no despacho acabou perdendo. Recupera a equipe do Guarani, sai tocando no meio, Gilberto esperto roubou, mas adiantou, Kida, tenta o domínio.
na marcação ali, foi puxado e agora falta assinalada, falta a favor da equipe do Paulinense. E agora vamos à substituição aqui na equipe, sai o camisa 4, o Miguel Carvalho, para a entrada do camisa 19, o Marcos Luan, na equipe do Esporte Clube Paulinense, na marca dos 19 minutos. É a primeira parada também para a substituição da equipe do Paulinense, que faz sua segunda substituição, mas a primeira foi no intervalo da partida. Gilberto com ela, Luan em cima dele, e agora a falta foi do Gilberto. No meio ali, Kida na marcação, agora chega rapidinho ali o Marcos Luan. E o técnico ali, o Cleiton Luan, resolveu abrir o jogo, tirou um zagueiro e colocou um atacante ali na equipe do Paulinense, e a bola acertou o juiz. Carimbou o juiz, Vitória. Exato, carimbou o juiz. Que boa mudança do time do Paulinense, tirar um zagueiro e colocar um atacante, porque eu acho que é isso mesmo que estava faltando ali no time. Mais cobranças no gol. Gilberto com ela, sai jogando aqui na esquerda. Tenta o toque para o Murilo. Murilo de primeiro lançamento no meio. Jacaré protege, tentou o toque para o Melhado, mas foi seguro. Mais uma falta cometida pela equipe do Guarani. Marcelo, tem um pessoal reclamando aqui que o placar não está atualizado. E marca 2-0. Tá bom. Não, já vamos calma que já vai atualizar. Daqui a pouquinho já está atualizando aqui os caracteres. 2 para a equipe do Guarani, 1 para a equipe do Paulinense. Vambora! Vai ter um trabalhinho hoje. A falta aqui para a equipe do Paulinense na intermediária. Murilo e Melhado. É o Murilo na cobrança. Jogou no formigueiro. Na sobra o chute. Pedro defendeu na sobra. Pedro e aí acabou atingindo ali. Mas aí é um acidente de trabalho na disputa de bola. Mas o Pedro acabou atingindo ali. E tá caindo. E o árbitro já vai lá para ver se está tudo ok com o goleiro da equipe do Guarani, o Pedro. Já vai se levantando, já vai se recuperando. E teremos o início da partida com Bolcha. Já sai jogando a equipe do Guarani. Capoeira. Mais atrás para o Rafael. Rafael para Cauã. Cauã domina, deixa a bola escapar um pouquinho. Tocou errado, recupera a equipe do Paulinense. Recuperou ali o Kida. 2 em cima dele, Gilberto em cima, acabou a bola, bateu por último no Gilberto, saindo pela linha lateral a favor da equipe do Guarani. Vai o Guide lá para a cobrança. Guide, o toque para, tentou ali, não conseguiu, recupera, mas Luan chegou ali de ladrão, mas recupera novamente o Paulinense, então perde ganho nesse meio de campo. A zaga do Guarani despacha, tenta o Murilo. Volta com a equipe do Guarani, que tenta sair jogando aqui pelo meio. Tabelinha, triangulação, bola com o Luan. Ele vira e tenta engatar. Belo toque ali para o Capoeira. Tá livre, tem espaço, o cruzamento na entrada. Vitor! Tava entrando sozinho, o Maxon tirou o doce da criança, o goleiro Vitor. E a sobra ainda fica com a equipe do Guarani, que sai jogando lá pelo lado esquerdo. Pressiona, tenta vir pra cima. Matheus Araújo ganha. Na briga pela bola, consegue recuperar a equipe do Guarani. Começa mais atrás com o Cauã. Cauã volta totalmente com o Pedro. Pedro faz a inversão aqui com o Rafael. Rafael domina, já toca para o Capoeira. Capoeira vai avançando, pisou na bola, mas recuperou. 2 em cima dele, acabou perdendo. Fica com o Murilo, já toca na frente para o Melhado. Foi muito forte. Ficou fácil nas mãos do goleiro Pedro, que antecipou e fez a defesa. E agora o jogo lá e cá, hein, Vitória? O jogo lá e cá, um jogo bem disputado. Mas precisamos falar sobre o goleiro Pedro, que vem fazendo umas defesas muito boas e salvando o time e tomar gols ali do Paulinense. E agora o jogo é paralisado. Tá sentindo ali o camisa 15, o Murilo, na disputa de bola. Houve um choque e vai entrar o departamento médico em ação do Paulinense.
com 24 minutos desta segunda etapa. E você está vendo aí na telinha da TV Guarani, seja um sócio campeão. Associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as oportunidades. Tem planos para todos os bolsos, tem várias vantagens. Acompanhe ali pelo site do Sócio Campeão e ajude o Bugre de Campinas. Tudo ok, o Murilo sai ainda mancando um pouquinho. O Guarani prepara mais uma substituição, vai entrar o camisa 19, Miguel Henrique, daqui a pouquinho na equipe do Guarani. Não, vai ser agora mesmo. A substituição é feita ali, vai sair o camisa 9, o Maxwell, para a entrada do camisa 19, então, Miguel Henrique. O Maxwell que hoje já não teve tantas oportunidades assim para ampliar o placar, né, Vitória? Teve uma só, acabou batendo fraco, mas tentou ajudar do jeito que deu. Exato, o artilheiro do Guarani, ele tentou ajudar da forma que ele conseguiu, mas a gente faltou mais um pouquinho, com aqueles mínimos detalhes. Tentou ali, lateral favorito aqui do Guarani, batido, recupera a zaga do Paulinense, tenta sair jogando, sai errado, a bola sobra com o Lenzi, já choca no meio para o Kida. Kida na frente para o Miguel Henrique. Ele domina, acabou perdendo o lançamento para o Melhado. Melhado contra Cauã. Já consegue escapar o Melhado. Invadiu a grande área. Tentou o toque no meio para o Jacaré. Pedro! O Jacaré do domínio acabou escapando dele. O Pedro chegou firme. No último toque o Jacaré ainda tentou, mas o Pedro fechou o ângulo e fez a defesa. E agora quem sai é a equipe do Guarani. Aqui no meio aí o Bruno já acalmou, já tocou lá na esquerda. Que chance perdeu o Jacaré, Vitória? Perdeu uma chance ótima na frente ali do gol, mas o Pedro mais uma vez vem se destacando como um excelente goleiro. E você que havia acabado de falar sobre ele, Exato. fez a defesa só para exemplificar tudo isso. E agora foi anotado, não deu para ver aqui a posição do... Uma falta a favor da equipe do Guarani. E a falta é perigosa lá pelo lado esquerdo. Ó, uns 2 passos ali, 2, 3 passos da grande área. O Vitor já tá falando com a sua defesa aí, porque agora é perigo na área. A equipe, o pessoal, os jogadores ficam perguntando por banco, quem vai cobrar? É eu? Sou eu? É ele? É eu? Sou eu? É esse aqui? É esse aqui? Qual que você escolhe? Porta 1, porta 2, porta 3. Ali só tem 2 jogadores, não dá pra escolher o terceiro, é só 2. São apenas 2 portas, a porta 1 e a porta 2. Vamos ver. Uma porta já emperrou ali, que já saiu. Ficou para um mesmo só. Vem a equipe do Guarani. 3 jogadores na barreira, protegendo o canto direito do Vitor. 3 ou 4? Cobrança feita, jogadinha ensaiada. Foi pelecando! Eduardo impedido! O Eduardo até assustou na hora que foi completar pro gol, mas ele tava lá na banheira com patinho de borracha, Vitória. Foi uma bela jogada, bela ensaiada, mas estava impedido. Mais um impedimento no jogo de hoje. Lateral a favor da equipe do Paulinense. Lateral já batido. O toque. Vem aqui do Paulinense, o toque na frente. Lance perigoso, chega na linha de fundo, o cruzamento é feito para o Marcos. Luan não conseguiu o domínio, recuperou ali o Capoeira, que já sai jogando com o Luan. Ele ganhou, escapou do Andrezão, chega firme na cobertura o Luiz Gregório, mas a sobra ainda do Guarani. Chega o Bruno, saiu o Vitor e manda essa bola pela linha lateral. O jogo não para e o Guarani não está satisfeito e vem mais uma substituição na equipe do Paulinense. Vai sair o camisa 9 Jacaré para a entrada do camisa 13. É Ícaro? O Ícaro, camisa 13. Depois desse último gol aí, o Cleiton um pouquinho de paciência da mulher, né, Vitória? Só baixinho, só entre a gente, tá? Foi assim que tirou o Jacaré de campo, depois dessa alteração, né?
Lateral já batido, vem a equipe do Guarani, consegue a defesa, a sobra, recupera a equipe do Guarani na meia-lua, o toque para trás, tentou ali o Kida, mas o Miguel não conseguiu recuperar. Quem chegou foi o Capoeira, já mandou pra frente, Kida com ela e foi meio que aos trancos e barrancos, foi levando, foi ganhando. Miguel Henrique com ela, tentou o corte no meio, conseguiu antecipar ali o Luiz Gregório, mandando essa bola pela linha de fundo, mais um escanteio. São 8 escanteios a favor da equipe do Guarani na partida. E o Guarani vai fazer mais uma substituição daqui a pouquinho. Vem o camisa 13, Gabriel Cruz. Lembrando que naquele canto ali nós temos um ponto cego. Lançamento feito, desvio de cabeça, Vitor! Atento, faz a defesa, uma belíssima cobrança no escanteio do Bruno, Vitória. E vai saindo a equipe do Guarani, lá pelo lado esquerdo. Kida com ela. Já toca no meio, Miguel Henrique. Volta com o Kida. Kida já dá um tapa na frente para o Luan. A defesa tá aberta. Luan, chute cruzado, Vitor! Eu acho que o Vitor escutou sobre o Pedro e aí ele falou, não, ela vai ter que falar de mim também, né, Vitória? Bela jogada do Luan, mas foi um chute eficaz que acabou não saindo do gol. Tenta ali o Miguel Henrique, despachou a zaga da equipe do Paulinense e a bola saiu. E teremos a substituição agora, a entrada do Gabriel Cruz para a saída do camisa 4, o Cauã, pelos lados do Guarani. Então já são 5 substituições pelo lado do Guarani contra 3 da equipe do Paulinense. Mas, se eu não me engano, o Guarani já fez as 3 paradas. Marcelo, e a gente já acompanha os meninos do Sub-17 no aquecimento. Já às 11 horas a bola rola com o jogo deles. É isso aí, a equipe do Guarani ali atrás do gol defendido pelo Vitor e o Paulinense encaminhando para o gol atrás do Pedro. Cruzamento feito, afasta a zaga, volta com o Kida, já toca mais atrás ali para o Juan. O Juan deu toque no meio para o Luan, o chute cruzado! Aí eu não sei se foi assinalado o impedimento ou tiro de meta. Foi o tiro de meta. Tá valendo. Foi avançando. Lá pelo lado direito. O cruzamento é feito, não conseguiu, despacha. A sobra com a equipe do Paulinense. Renato tentou o toque na frente. Chegou ali o Ícaro, não conseguiu o domínio. Volta com a equipe do Guarani, que sai jogando aqui pelo lado direito. Vai avançando, tem pressa, o belo toque na muito forte. Tava demorou pra sair a frase hoje. Pega esse passinho, Luan. Juan não judiou do seu companheiro ali, não tinha como chegar. O Vitor saiu com tranquilidade. E a bola volta com a equipe do Paulinense. Perde pelo placar de 2-1, vai pra cima. Chegamos aos 32 minutos. Vamos até os 35. Bola volta com o Murilo. Murilo faz o lançamento ali no meio círculo, no meio círculo da grande área. Fica com o Matheus Araújo. Ele se atrapalha, mas evitou a saída. O cruzamento fica nas mãos do Pedro. O Pedro ganha alguns segundinhos, respira e despacha essa bola para o Luan. Belo domínio do Luan aqui na direita. Passou pelo seu marcador. Foi para cima do Andrezão. Vai pela linha de fundo. Chega o Andrezão. Era o que o Luan queria. Não tinha mais o que fazer e ganhou o escanteio. Foi esperto agora o Luan, né, Vitória? Ficou esperto até demais. Vamos agora para esse escanteio e ver se o Guarani consegue mais um gol nesses minutos finais. E agora quem vai para a cobrança é o Juan. Na marca dos 33 minutos deste segundo tempo. No placar, Guarani 2, Sport Clube Paulinense 1. Cruzamento feito no segundo pau, a bola fez aquela famosa parábola por trás do gol. Por isso é o tiro de meta a favor da equipe do Paulinense. Vai o Vitor para a cobrança, esperando a movimentação dos seus companheiros. Tem que acelerar um pouquinho, tá perdendo. Estamos no finalzinho de jogo. Daqui a pouco teremos os acréscimos aqui. O quarto árbitro já está preparado. Lançamento feito à frente. Acabou perdendo. Recupera ali o Lenzi. E aí a falta assinalada. A 14ª falta cometida pela equipe
14ª falta cometida pela equipe do Paulinense contra 11 da equipe do Guarani. Cobrança feita, o lançamento aqui para o Luan. Luan ganhando todas aqui pela direita. O cruzamento fechado nas mãos do goleiro Vitor. O Vitor tem pressa agora sim despacha para frente. Quem vai na disputa de bola ali, tava nela o Marcos Luan, mas acabou perdendo. O Melhado não chegou nela. O lançamento é feito à frente, aí o Bruno empurrou. O Bruno empurrou, tá claro, até eu vi esse empurrão ali para cima do jogador do Paulinense e a falta foi assinalada. Falta batida, a bola chega até o Murilo, aqui pelo lado esquerdo. Lançamento feito à frente, domínio ali do Marcos Luan. Gilberto, no pé de ferro, acabou perdendo, mas ganha lateral a equipe do Paulinense. E veio o rapaz da comissão técnica. E agora o jogo está paralisado ali. Vai estar nos acréscimos. Quanto tempo, Vitória? O árbitro Hélio Aguiar está marcando 3 minutos de acréscimo. 3 minutos em que tudo pode mudar. O Paulinense marcar mais um gol. Até mesmo o lançamento feito ali. Capoeira acabou caindo. O árbitro mandou seguir, mas é lateral a favor da equipe do Guarani. Gabriel Cruz já entrega para o Capoeira, porque vem para a cobrança aqui pelo lado direito. Toma distância. E aí se adiantou demais. É mais atrás. Ele se adiantou muito o Capoeira. Na primeira deixou passar, mas se o Capoeira fazer isso de novo, aí ele vai dar reversão. Aí sim. Lançamento feito, Murilo com ela. Gilberto, Luan conseguiu o toquezinho ali. Chegou firme na marcação, o Andrezão. E a falta, e vem cartão amarelo para o camisa 11, Andrezão, da equipe do Paulinense, Vitória. Gerou uma confusão, um atrito aqui entre as duas equipes, né, Marcelo? Esse cartão amarelo vem sendo aplicado. O Andrezão não gostou muito, mas a bola estava saindo. O Andrezão se precipitou, não foi no corpo, não foi aquela jogada corpo a corpo, não foi no ombro. Foi nas costas, o jogador, o Luan, acabou parando no banco de reservas, que é muito próximo aqui, né? Por isso houve toda essa confusão, né? Vai chegando nos minutos finais e a hora que eles querem ganhar de todas as formas. Vem a equipe da Guarani, Luan acabou perdendo, Gilberto com ela, tentou o lançamento, foi travado na RH pelo Bruno. Kida, tentou o lançamento, foi bloqueado. Gilberto aí puxou e a falta assinalada. Gilberto já tem... Não, o Gilberto não tem cartão amarelo não, mas tá a perigo. Outro puxão do Gilberto, a falta na intermediária. E com isso o Guarani vai ganhando segundos preciosos. Vai vencendo pelo placar de 2-1. Marcelo, tem comentários aqui no chat. Suzana, Matheus Araújo joga muito. Raquel, mais Guarani. Cruzamento feito na área, tenta ali o Luan, no bate-rebate a falta. Pode continuar, Vitória. O último comentário da Roberta diz o seguinte: bora Ícaro, faz o seu. O Ícaro que entrou há pouco tempo no lugar do Jacaré. É isso aí, o Ícaro camisa 13. Vem o Vitor para a cobrança, faz o lançamento à frente. Tentou ali o Marcos Luan, mas melhor para a zaga do Guarani. Na disputa no meio acabou perdendo. Gilberto conseguiu ganhar. Vai para cima dele o Kida. Gilberto tentou o lançamento, acabou perdendo. Recupera o Lenzi. Tenta sair jogando no meio, volta para o Kida. Kida vê o Luan aberto. Belo lançamento aqui na direita. Invadiu a área, se atrapalhou o Luan. Melhor para o Andrezão, que já despacha essa bola. Fica novamente com a equipe do Guarani. Lenzi com ela. Já toca para o Luan. Luan faz o giro e já tenta avançar até a linha de fundo. Tem o Andrezão na sua marcação. Conseguiu escapar. Invadiu a área. O toque feito. Afasta a zaga. Ela sobe. Afasta ainda. Mas a sobra ainda fica com a equipe do Guarani, com o Miguel Henrique. Ele faz o giro. Escapa da falta. Tenta fazer o corte. Consegue o toque mais para trás para o Bruno. Bruno calma. Protege a bola. Já toca lá na esquerda. Tenta avançar a equipe do Guarani. O cruzamento é feito. O desvio passou por todo mundo. Luan! Gol! É do Guarani, Luan! Aos 38 minutos.
último lance da partida praticamente. Ele amplia. Agora, Guarani 3, Paulinense 1, vitória. E põe ponto final. Acaba o jogo aqui no José de Araújo Sintra. Tentou de novo. Último segundo do jogo, ele fez o dele. Ele tanto buscou, né, Marcelo? Que jogada. Um belo gol. Time do Tudo bem. Posso tirar uma foto da sopa do Guarani? A equipe do Guarani, a gente vai fazendo aqui. A gente vai pegando os números finais da partida. E o Guarani sai com um belo resultado. O Luan, estava checando aqui, ele que marcou seu terceiro gol na competição. O Luan Júlio marcou seu terceiro gol na competição. Ele que tentou, como você bem disse, Vitória. E a equipe do Guarani sai com a vitória, consolidando-se ainda mais na liderança do grupo 6, agora com 21 pontos. São 7 vitórias em 8 jogos. A única derrota do Guarani até o momento foi para a equipe do Amparo, aqui mesmo, pelo placar de 1-0. Colocando números finais da partida, a equipe do Guarani, 11 chutes, 8 na direção do gol, cometeu 13 faltas, 9 escanteios, 4 impedimentos, 55% de posse de bola. 2 advertências para o Cauã e para o Juan. E os gols, 2 vezes Bruno e 1 Luan. Paulinense, 8 chutes, 7 na direção do gol, cometeu 15 faltas, 1 escanteio, 4 impedimentos, 45% de posse de bola. 2 advertências também para o Biscoito e o Andrezão, e o gol do camisa 26, Renato. A gente vai ficando por aqui. Vamos para um rápido break, preparar todo o material para o segundo jogo. Daqui a pouquinho, o Sub-17, Guarani Esporte Clube Paulinense. A gente volta já já. Você avisou o Ramon que é comigo? Então vamos pegar as escalações dos Sub-17. Manda pra mim. Aí faz o seguinte, eu anoto o Guarani não precisa, né? O Guarani você... Acertar aí. Eu falo, você acostuma, Eu também falei pra ela.
Já mandou, né? Mandei. Ah. Tá errado. Oi? Tá errado. O quê? Olha o 9 e o 11. Ah, é Pedro Tavares. Nossa. Que susto. Eu juro que eu li Pedro Moraes nos dois. Não, Pedro Moraes, Pedro Tavares. É. Isso, eu já ia falar, pô, o cara mandou 2 vezes no nome. Como que eu pronuncio, por exemplo, M. Fávaro? Põe Fávaro. Fávaro. Eu não sei se é Marcelo, se é Maurício, sei lá. Sou Fávaro daí.
Ele já saiu de campo. Não, esse não. Fanta. Alguém quer mais pãozinho aí? Ô. Medina, quer pãozinho? Quer pãozinho? E Fanta? Não? Essa fantinha tem um copinho aí? Tem. Essa fantinha aí. Nada. Mas é que vai meio que revezando, você pode deixar em jogo. Se jogar nesse sol, não quer correr. Principalmente o goleiro. Obrigado, hein? Banheiro. Lá embaixo. Ah, WC masculino É, ou feminino? na tua frente. Ah, tá. Fizeram aqui a bancada muito alta, né? Então nessa, se o banco fosse maior, mais alto. Geralmente ela é alta. Ah, é? Não todo lugar que é. É porque teoricamente não pode jogar bom profissional. Se eles são de baixo, quem tá aqui, a torcida levanta, não consegue chegar nada. Então eles fazem.
agora quando te chamar. Você entendeu como fala a classificação do campeonato? Pode falar, ó. 16 pontos, 18 pontos ganhos, 6 vitórias, 1 derrota, 23 gols marcados, 3 sofridos. Assim, ó, os 15 amarelos, 2 vermelhos. A equipe do Esporte Clube Paulinense é o segundo colocado, então vai ser um grupo mais pegado. Ocupa a 12ª colocação geral, segundo no grupo 6, com 5 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Marcou 11 e sofreu 8, 23 amarelos e 1 vermelho. Eu só tô um pouco na dúvida aqui, ó. Não, agora não, aqui Primeiro ao oitavo. Esse daqui agora é esse lado. Esquece esse lado. Tá. Não, sim. Mas assim, Do primeiro ao oitavo, o que está entre parênteses é a classificação geral. tá. Primeiro ao oitavo é só item. Dentro do. Não, aqui é dentro do grupo, aqui é a classificação dentro do grupo. Guarani. Aqui é a classificação geral. O Guarani é primeiro no grupo 6 e tem a segunda melhor campanha da competição. Dentre as 93 equipes, ele tem a segunda melhor campanha. Aí o Paulinense. A 12ª. É o segundo no grupo 6, tem a 12ª campanha. Dentre os Bernardo. 93. E Não, aí o São Bernardo é só o terceiro, o quarto. Eu só pego a classificação geral dos times que vão jogar. Então o Guarani tá em primeiro. No grupo 6. E o segundo na classificação geral. O Paulinense é segundo no grupo 6 e o 12º na classificação geral. E o Amparo entra na classificação porque ele é o melhor quarto colocado da competição. Lembra que entre os 3 primeiros mais os 9 melhores quartos? O Amparo está dentro porque é o melhor quarto colocado. Então, o Guarani. Entra no ar. Do grupo 6 e o segundo na classificação geral. Muito bem, estamos de volta aqui direto do estádio José de Araújo Sintra, aqui na cidade de Amparo. As equipes, os reservas já vão entrando em campo. O Guarani agora com seu uniforme todo em branco, com detalhes em verde. Daqui a pouco a gente vai ver a equipe do Paulinense, o Paulinense que está com seu uniforme escuro. Camisa listrada em preto e amarelo, short preto e meiões também pretos. Ali a gente já vê a equipe de arbitragem. A equipe de arbitragem também já vai se colocando ali na entrada. E ao meu lado, hoje, aqui na transmissão, o Medina com a gente na câmera, nas imagens, e nos comentários, ela que está estreando hoje com a gente aqui na TV Guarani, a Vitória Duarte. Muito boa tarde, muito bom dia, Vitória. Bom dia, Marcelo. Bom dia, pessoal. Sejam muito bem-vindos. Daqui a pouco a bola rola para mais um grande jogo do Sub-17. E vamos falar da classificação do grupo 6. O Guarani é o primeiro colocado no grupo 6 e segundo colocado na classificação geral. Já o Paulinense, segundo colocado no grupo 6 e ocupa a 12ª posição da classificação geral. E você já acompanha aí a entrada das duas equipes ao gramado. Já vão se perfilhando ali para a execução do hino nacional brasileiro. Como eu falei, a equipe do Guarani toda de branco, com detalhes em verde, a equipe do Paulinense, Esporte Clube Paulinense, camisa listrada em preto e amarelo, shorts preto, meiões pretos, se colocando ali no centro para a execução do hino nacional brasileiro. Vamos à execução do hino nacional brasileiro.
essa foi a execução do hino nacional brasileiro. As equipes vão naquele protocolo de cumprimento. E vamos apresentar aqueles que farão o espetáculo nesse segundo jogo na manhã aqui na cidade de Amparo. Começando com a equipe do Marcos Paulo, a equipe do Guarani, Vitória. A equipe do Guarani vem 1, Enzo, 2, Thiago, 3, Guilherme, 4, Cauê, 5, Botelho, 6, Inhola, 7, Zanotto, 8, Harley, 9, Dreger, 10, Cauã e o 11, Brian. Muito bem, essa equipe comandada por Marcos Paulo. E como vem o Esporte Clube Paulinense, comandado pelo técnico Cleiton Juan. Paulinense vem 1, Kevin, 2, Henrique, 3, Jim, 4, Fávaro, 5, Ian, 6, Canhete, 7, Juninho, 8, Denis, 9, Pedro Moraes, 10, Dedé e para fechar com 11, Pedro Tavares. E agora quem comandará a partida será Helder Patrick Dantas, auxiliado por Jefferson Francisco de Souza e Rian Carlos Lopes. E o quarto árbitro agora é o Lucas de Paula Leandro. Lembrando que na arbitragem é invertido. O quarto árbitro assume a posição de árbitro, o árbitro vai para quarto árbitro, o assistente número 1 no primeiro jogo é o assistente número 2, o número 2 é o número 1, consequentemente. A equipe do Guarani já se posiciona à sua direita na telinha aqui da TV Guarani. A equipe do Paulinense vai ser o último grito de guerra ali à esquerda. O Cauã Jabes já se posiciona lá no centro do gramado para dar o pontapé inicial na partida. As bolas estão sendo retiradas de campo ali, várias bolas, o pessoal estava finalizando os aquecimentos. Ali o Enzo está finalizando com o seu preparador de goleiro. O Kevin está fazendo a última oração ali embaixo das traves. O Helder Patrick Dantas já se posiciona ali no centro do gramado para darmos início a essa partida na categoria Sub-17. Jogo muito importante, vale a liderança do grupo 6 na competição. Guarani 18 pontos, Esporte Clube Paulinense 16. Está valendo! Começa Guarani e Esporte Clube Paulinense. O Guarani já tenta um lançamento aqui na frente procurando o Brian, não conseguiu. A sobra fica com o Denis. Denis já toca do lado ali para o Ian. Ian volta, começa mais atrás com o Canhete, que volta e recua mais ainda ali para o Jim. Jim já toca no meio, tenta sair jogando a equipe do Paulinense, e a equipe do Guarani sobe sua linha de marcação, mas vai tocando bem a bola do Paulinense. Agora intercepta a bola para o Dreger, travou ali, ficou, sobrou para o Cauê. Cauê já toca no meio, na fogueira, soltou, correado, recupera o Paulinense. Belo toque na frente, invadiu a área, o toque por cima! O Enzo faz a defesa com menos de 1 minuto de jogo. O Paulinense vem para cima, Vitória! Aos 50 segundos do primeiro tempo já veio esse ataque, né? Quase que já tem uma finalização. Tentou o toque ali, recupera a equipe do Paulinense, que agora pressiona o Guarani, assustado aqui no comecinho, aqui com essa pressão do Paulinense. Mas agora consegue colocar a bola no chão. Está jogando lá na direita com o Thiago. Thiago volta mais atrás, toca para o Guilherme. Guilherme volta para o Enzo. O Enzo tenta o lançamento aqui para o Inhola. Inhola consegue o domínio, mas escapou ali. Estava marcado pelo Juninho e ganha a lateral o Paulinense. Essa pressão valeu. Vem o Henrique para a cobrança. Henrique para Juninho. Juninho tentou o toque ali, acabou perdendo. E agora quem está jogando é a equipe do Guarani. Sai jogando ali, foi puxado, agarrado. Fez tudo o que queria o Ian e o árbitro já olhou meio feinho ali para o Ian. E o Ian que está pendurado com 2 cartões amarelos. Sai jogando a equipe do Guarani, inverte o jogo ali, não conseguiu o domínio. O Thiago é lateral a favor da equipe do Paulinense, que já sai jogando mais ali, começa na zaga tudo de novo. Domina, quem tá ali é o Jim, tenta o lançamento, muito forte, a bola acabou saindo direto pela linha lateral. É lateral que favorece a equipe do Guarani, lá pelo lado direito, vai o Thiago para a cobrança. Espera a movimentação dos seus companheiros, tenta o toque ali para o Zanotto. Foi acossado, o último toque foi
do Paulinense novamente, novo lateral, novamente Thiago para cobrança. Thiago, o toque no peito, avança a equipe do Guarani, foi empurrado, mais uma falta e agora o Guarani já se assentou, já se acalmou e já tocou rapidamente, mas não estava valendo ali porque o jogador do Guarani estava caído, o árbitro estava vendo se estava tudo ok com o Zanotto, por isso a cobrança deverá ser repetida. O árbitro pede para colocar na posição correta. Agora sim autorizada a cobrança. Guilherme tentou o toque na frente para o Botelho. Botelho lá na direita para o Thiago. Thiago já avança, o toque para o Botelho. Bela troca de passes, Zanotto com ela, o cruzamento para dentro da área. Consegue afastar de peito no complemento. A sobra volta com a equipe do Guarani. Sai jogando lá com o Thiago. Faz o giro cruzamento. Aí não, Thiago. Pegou mal, muito mal na bola. Passou longe ali do gol. O Kevin só acompanhou e é tiro de meta a favor da equipe do Paulinense. Com 4 minutos de jogo, você que nos acompanha aqui pela TV Guarani, já deixe seu like, faça seu comentário, à medida do possível a gente vai lendo aqui durante a transmissão. A Vitória está prontinha para ler as suas mensagens, daqui a pouquinho ela já passa aí quem está no chat com a gente. Compartilhe, se inscreva no canal, é muito importante para o desenvolvimento aqui da TV Guarani. E já acione o sininho para receber as notificações de toda a transmissão ao vivo aqui da TV Guarani. Guarani sai jogando, toque no meio, procurando o Cauê Jabes, belo toque, tentou o lançamento à frente, mas a sobra voltou, o toque para o Zanotto, tentou na frente para o Dreger, aí ficou perdido no meio de dois. Afastou a zaga, mas volta com a equipe do Guarani, não quis nem saber, mandou bola para frente, fica ali com o Denis. O Denis começa mais na esquerda com o Canhete. O Canhete devolve para o Denis, aí tentou a triangulação junto com o Ian, recupera a equipe do Guarani. E agora o jogador do Guarani não conseguiu o domínio, saiu com bola e tudo. Lateral a favor da equipe do Paulinense lá pelo lado esquerdo. Estamos chegando na marca dos 5 minutos desta primeira etapa. Lembrando que na categoria sub-17 são 2 tempos de 40 minutos. Segue 0 a 0 no placar. E as duas equipes já estão buscando o gol, né, Vitória? Está dividida entre os times. Tenta ali na disputa de bola, melhor para o Botelho. Botelho volta atrás ali com o Cauê que despacha. Não consegue o domínio a equipe do Guarani, mas na sobra conseguiu recuperar a equipe do Guarani com o Halley. Halley já toca ali para o Brian. Brian domina aqui pelo lado esquerdo, passou pelo marcador, avança o cruzamento no meio, passou ali, conseguiu afastar, mas a sobra fica com o Thiago, dá um tapa na frente, novo cruzamento no meio da área, chega ali, o Denis não consegue afastar, volta com a equipe do Guarani, Botelho, Halley, para agora sim, o Botelho, armou o chute, foi travado na hora, o toque lá na direita, o cruzamento para trás e ganha escanteio a equipe do Guarani. Agora o Guarani pressiona e faz a pressão para cima do Paulinense que não consegue sair jogando, Vitória. Exatamente, Marcelo. O time agora mostrou uma maior posse de bola e a defesa do Paulinense muito bem postada que não está dando espaço. Vem o Minhola para a cobrança do escanteio. Já autorizado. Minhola na cobrança, cruzamento fechado, primeiro pau, desvio para fora! Chega de surpresa ali a zaga do Guarani, tentando surpreender o goleiro Kevin. Quem estava na bola, o cabeceio ali foi do Guilherme, mas a bola acabou passando à direita, à esquerda do gol do Kevin. Quase abre o placar e agora chegou atrasado o Brian e a falta assinalada a favor da equipe do Paulinense. Mas que chance perdeu a equipe do Guarani agora, hein, Vitória? O time do Guarani perdeu ótima chance de fazer gol, mas é um jogo equilibrado e aquilo, qualquer detalhe faz a diferença. Sai tocando a bola a equipe do Paulinense. Foi travado ali, tentou só proteger o Canhete e a lateral a favor da equipe do Paulinense lá pelo lado esquerdo do seu campo. O Canhete demora um pouquinho até para esfriar um pouco essa pressão da equipe do Guarani. Tenta sair jogando, acabou perdendo. Quem tá ali é o Dreger, enxuriçando. A zaga não quer nem saber e manda essa bola pela linha lateral.
Lateral a favor da equipe do Guarani, já batido. Tenta sair jogando, o toque sai errado. É lateral a favor da equipe do Paulinense. E como está o nosso chat, Vitória? A Cláudia, ela diz o seguinte: Matheus Fávaro, o nome do jogador do Sub-17. Na hora de falar o nome dos jogadores, vai lá, Marcelo. Vem a equipe do Paulinense, o corte é feito, o arremate! O Enzo tirou essa bola com os olhos. Belo domínio do Dedé. Tentou, fez o giro ali, o chute colocado, passou perto ali da trave direita. O Enzo só olhou e por isso permanece 0-0. Aí a gente fala que a informação que chega pra gente é M. Fávaro. Então, como a gente não sabe se é Marcelo, Matheus, Marcel, Miguel, a gente fala, tá lá Fávaro, até porque tem outro M, que provavelmente pode ser de Matheus, ou Aparício, então a gente fala o sobrenome da pessoa, que fica mais fácil para identificação. Mas a Cláudia facilitou aqui pra gente, para o melhor entendimento e para decorrer durante o jogo. Henrique vem para a cobrança. Segunda falta cometida pela equipe do Guarani. A falta aqui pelo lado direito. Cobrança feita, Henrique jogou essa bola na área, fica pererecando, toque de cabeça no meio. Ai, que sobra da equipe do Paulinense, chute, foi travado de novo. O árbitro mandou seguir, estava bem no lance, não reclama de pênalti. Mas o braço estava grudado no corpo. Agora desce aqui o Brian, aqui pelo lado esquerdo, tentou ali, aí a falta assinalada. E o banco de reservas da equipe do Paulinense não gosta nada da marcação dessa falta. Mas ali no lance o árbitro, o Helder Patrick Dantas, estava bem na direção. O chute, houve um desvio, bateu no braço do jogador do Guarani, mas estava grudado no pescoço. Grudado no pescoço, não, grudado no corpo. Nada marcado, né, Vitória? Exato. O jogador tentou, mas não deu certo. Mas a partida segue aberta. Qualquer lance pode mudar a história do jogo, né, Marcelo? Falta aqui a favor da equipe do Guarani, vem o Brian para a cobrança. 2 na barreira, autorizada a cobrança. Brian, chute, bateu forte ali, houve desvio da zaga do Paulinense e ganha escanteio. É o segundo na partida, o primeiro pelo lado esquerdo. E tá uma confusão lá na área da equipe do Paulinense. E vai o Inhola para a cobrança. É o segundo escanteio, é o segundo pelo lado direito. Vem o Inhola para a cobrança novamente. Se apresentou ali o Cauã Jabes na área, o chute cruzado. Passa à esquerda do gol do Kevin, sem perigo, só acompanhou. Tiro de meta para a equipe do Paulinense. Lembrando, né, Vitória, que é o segundo turno. No primeiro turno, jogando lá em Paulínia, a equipe do Guarani venceu o Sport Clube Paulinense pelo placar de 4-0. É isso. O Paulinense que vem com 7 jogos, 5 vitórias, nenhum empate. Um empate, perdão, e uma derrota. Daí o chute, Brian colocado, Kevin, atento, faz a defesa e o Guarani já começa a mostrar, colocar as manguinhas de fora. Pode continuar, Vitória. Continuando, o Paulinense vem com 23 cartões amarelos e nenhum cartão vermelho. E a equipe do Guarani, como vem de campanha, Vitória? O Guarani com 7 jogos, 6 vitórias, nenhum empate, uma derrota, 15 cartões amarelos e 2 cartões vermelhos. 2 vermelhos, não é tão amarelado, mas já tem 2 vermelhos na competição. Lateral a favor da equipe do Guarani, vem o Inhola aqui para a cobrança. Ele volta mais atrás e começa com o Cauê. Cauê volta para o Enzo e a equipe do Paulinense sobe sua linha de marcação, dificultando muito a saída do Guarani. Consegue o domínio, toca no meio para o Botelho. Botelho tenta o lançamento lá na direita, procurando o Zanotto. Consegue o domínio, evita a saída, faz o corte. Aí o lançamento na área para o Dredger, muito forte, mas o Dredger já estava lá na sua banheira com seu patinho de borracha, tomando o seu banho na banheira. E o impedimento foi assinalado, o primeiro impedimento da partida, na marca dos 12 minutos desta primeira etapa. Iniciar a partida, vem a equipe do Paulinense, vai tocando a bola, Denis, toca mais atrás,
para o Fávaro. Fávaro vai avançando, vê o avanço aqui do Henrique. Quem chega na bola é o camisa 7, o Juninho, mas acaba perdendo. Brian tenta sair jogando, aí chega na sobra ali o jogador do Paulinense, mandando essa bola pela linha lateral. Ela quase chega aqui na nossa cabine de transmissão. Se a bola chegasse aqui na cabine, eu iria pegar pra mim e ir embora. Aham. Não é tão fácil assim, não. Fazer uma coleção de bolas de futebol. Outro dia chegaram, 3 foram parar na sua casa, né? Eu tô esperando chegar lá em casa, Marcelo. Ah, tá. Lançamento feito à frente, o corte de cabeça. A bola fica com a equipe do Paulinense. Lateral aqui com o Henrique. Tinha 2 bolas em campo, o árbitro mandou fazer a cobrança novamente. Henrique fica com ela. Tentou o toque ali, Botelho chegou na marcação, manda essa bola pela linha lateral. Vai o Henrique novamente para a cobrança. O toque na frente, volta para o Henrique. Henrique tentou, conseguiu o domínio ali, o Pedro Tavares. Aí o toque tentou ali para o Dedê, muito forte, ficou ali, ficou com tranquilidade para o Enzo. O Enzo pede ali a movimentação dos seus companheiros, tentou o chute de primeira ali, o Henrique acabou espirrando o taco, mandou essa bola pela linha lateral. Vem o Inhola para a cobrança com quase 14 minutos desta primeira etapa. Henrique conseguiu o corte, mas volta com a equipe do Guarani, que começa de novo com o Guilherme. Guilherme tenta o lançamento ali, muito forte, mas não tinha como o Zanucci chegar nessa bola, mas nunca. E ganha de graça o lateral, a equipe do Paulinense, vai o canhete para a cobrança. Já toca para o Denis. Denis tentou o toque na frente, mas já recupera a equipe do Guarani. É um jogo mais truncado, um jogo mais nervoso. Esse da categoria sub-17. Mas o Guarani agora coloca a bola no chão, tenta o toque, acabou perdendo. Aí chega firme o Thiago cometendo a falta, mais uma falta da equipe do Guarani, a terceira, 3-3 em faltas com quase 15 minutos desta primeira etapa. Ali tocou o Denis para o Jim. O Jim volta para o Kevin. Kevin sai jogando aqui com o Fávaro, pelo lado direito. Tocou na frente, conseguiu recuperar a equipe do Guarani. Brian Queiroz. O toque para o Botelho para o Dreger. Tem o Brian passando ali. Dreger segurou agora, tocou para o Brian, mas não se entenderam na jogada. O Brian estava mais pela linha lateral, o Dreger jogou mais no meio e aí a bola ficou fácil nas mãos do goleiro Kevin. Que já despacha essa... Rapaz, deu uma pancada ali que foi parar com tranquilidade nas mãos do Enzo, que estava atento. Ele coloca no chão, até por causa dos 8 segundos, e sai jogando, a pressão ali exerceu, Inhola conseguiu evitar a saída, mas não tem o domínio. Na disputa de bola, sobra com o Paulinense, mas na cobertura a Cauê ganha, e aí tenta a inversão com o Zanotto e dá de lateral. Agora o jogo tá feio, hein, Vitória? É chutão pra lá, chutão pra cá, tá feio o joguinho agora nesse momento, hein? Ah, tá um jogo difícil, um jogo pegado. Ambos os times querem marcar o primeiro gol. E lembrando, Marcelo, que o Guarani é o primeiro colocado no grupo 6 e o Paulinense o segundo colocado. E o Guarani segundo colocado na classificação geral. Então, o time não quer perder essa ótima posição. Eles querem subir ali para o primeiro lugar, eles buscam isso. E o Paulinense em 12º. Então, é importante também sair com a vitória do jogo de hoje. A equipe do Guarani que só está atrás da Ferroviária no Campeonato Paulista na classificação geral. A Ferroviária hoje tem a melhor campanha do Campeonato Paulista na categoria sub-17. Vem o Inhola para a cobrança. Aqui pelo lado esquerdo. Toque na frente para o Dreger. Não conseguiu o domínio, recupera a equipe do Paulinense. Guarani com muita dificuldade agora, o Paulinense fazendo uma bela marcação. Sai jogando aqui pelo lado direito, o toque para o Juninho. Chega o Inhola na cobertura e despacha, manda essa bola direto pela linha lateral. Vem o Henrique para a cobrança. Só que a cobrança é mais para trás, indica o Helder. Vai o Henrique, ganha os passinhos para frente, tá valendo. O toque na frente para o Dedê. Não conseguiu o domínio, volta com a equipe do Guarani que está jogando com o Guilherme. Guilherme para Cauê, Cauê para Inhola.
Minhola agora sai aqui pelo lado esquerdo, tem uma avenida, conseguiu o toque no meio. O Drege, ele sai da área para ajudar na criação. Volta para Minhola, Minhola para Brian. Brian já toca no meio, passou por todo mundo, despacha ali o Canhete. Tenta ali o Pedro Tavares, não conseguiu o domínio. Botelho, joga lá na direita com o Zanotto. Zanotto tenta passar pelo Canhete ali. A bola já havia saído pela linha lateral, houve um agarra daqui, um agarra dali. É só lateral e o árbitro já conversa com os dois ali. E chama os dois para aquela conversinha ao pé do ouvido. E vamos parar com isso aqui, vamos parar com isso ali. Parar com essa bagunça, os dois ali que um puxou o outro. Vai o Thiago para a cobrança, autorizado. Recebe de volta o Thiago. O toque no meio, não conseguiu ali o Cauã Jabes. Tenta o lançamento, mas a sobra volta com o Zanotto. Aí despacha o Juninho. A bola bate por último no jogador do Guarani e ganha lateral a equipe do Sport Clube Paulinense com 18 minutos de jogo. Apesar de termos 5 chutes na partida, 3 pelo lado do Guarani e 2 do Paulinense, assim, alguns que assustaram, mas não que foi diretamente no gol, né, Vitória? E aí o jogo fica meio amarrado nessa parte desse 18, 19 minutos desse primeiro tempo, né? Exato. O Guarani que vem com mais chutes ao gol. Pressão acirrada entre ambos os times. E enfim, ambos querem sair para fora do jogo. E agora a falta ali. E teremos cartão amarelo para o jogador do Paulinense. Eu acabei não vendo o número. Daqui a pouco a gente pega ali na marca dos 19 minutos o primeiro cartão da partida. É para o Canhete, camisa 6, que cometeu a falta. Então, cartão amarelo, a primeira advertência. Agora lembrando que na categoria sub-17 a apresentação do cartão já é normal. Então, primeira advertência, o Canhete que recebe seu segundo cartão amarelo na competição. Já cobrado ali, tenta sair jogando o Harley, acabou adiantando, mas meio que aos trancos e barrancos conseguiu ganhar. O toque na frente, a tabelinha com o Cauã Jabes. Botelho não conseguiu o toque correto, foi interceptado. Chega na cobertura, o Cauê já sai jogando lá na direita com o Guilherme. 2 do Paulinense para cima dele. Os caras conseguem o toque para o Thiago, desafoga um pouco a defesa e já sai jogando com o Botelho. Botelho tenta o lançamento para o Zanotto, a bola pega um efeito, conseguiu evitar a saída. Zanotto, lançamento na área, nas mãos do goleiro Kevin. Com 20 minutos de jogo, segue no placar 0-0. Conseguiu ganhar aqui o Henrique. Tentou toque na frente para o Pedro Tavares. Não conseguiu completar a jogada. A bola volta com o Cauã. Cauã Jabes avança. Consegue passar pelo primeiro marcador e aí foi deslocado. O jogador do Paulinense reclama, mas deslocou ali o jogador da equipe do Guarani, o Cauã Jabes. E a falta é perigosa a favor da equipe do Guarani, com quase 21 minutos desta primeira etapa. Brian Queiroz está na bola, ajeitou e é ele que vai para a cobrança. O árbitro já pede para a barreira se posicionar no local correto. Por enquanto, 2 jogadores ali protegendo o canto direito do Kevin. Tá chegando mais um ali, o Dedê tá chegando também para participar da formação da barreira. Brian Queiroz tá nela, o Inhola tá indo até ele também. Inhola de esquerda, o Brian de direita. Se for o Brian, é mais um chute direto. Vamos ver quem vem para cobrança. Inhola o Brian Queiroz, autorizado. É o Brian, chute! Por cima do travessão, sem perigo. O Kevin só acompanhou. Por isso, o tiro de meta a favor da equipe do Paulinense. E aí, o Kevin parou, tomou uma água. Mas aí vai ter que ir parando com esses costumes, porque terminando a Copa do Mundo, terminando essa primeira fase do Campeonato Paulista, provavelmente as regras novas já valerão, lembrando que para a cobrança do tiro de meta e lateral, o jogador só tem 5 segundos. No caso do lateral é reversão, no caso do tiro de meta é escanteio para a equipe adversária. Brian Queiroz vem descendo aqui pelo lado esquerdo, tem o Inhola, é para ele. Inhola faz o corte dentro da área, conseguiu ganhar do segundo, mas não ganha do terceiro, acabou adiantando. E tenta sair jogando o Paulinense ali com o Pedro Tavares.
Um tapa na frente muito forte agora para o Juninho, melhor para o Guilherme, que já toca ali para o Enzo. O Enzo está jogando aqui com o Cauê. Cauê para Brian. Brian tenta passar pela marcação e aí a falta do camisa 5. Ian, mais uma falta. Já são 6 na partida. E a torcida pede o cartão, mas também não é para cartão. É falta normal. Então, já cobrado. Vem a equipe do Guarani, descendo pelo meio. O toque na frente para o Brian Queiroz. O Brian consegue o domínio. Tá marcado de perto ali pelo Henrique. Volta com o Botelho. Botelho começa mais atrás com o Guilherme. Guilherme para Botelho, muito forte, mas o Botelho consegue ir no domínio. Toque na frente para o Halley. Halley faz o corte, arrisca de esquerda, bateu na zaga ali. Bateu no camisa 4 o Cauê. E por isso o lateral, o tiro de meta, escanteio para a equipe do Guarani. Falei tudo menos o correto. Escanteio para a equipe do Guarani, o terceiro na partida, o primeiro aqui pelo lado esquerdo. No placar 0-0, autorizada a cobrança. No meio da pequena área, afasta de cabeça, a sobra, tentou o chute, não conseguiu, mas deu certo. A bola fica com o Cauê ainda. Ele faz o giro dentro da área, mas 2 em cima dele. Sai jogando a equipe do Paulinense. O lançamento, tenta o domínio, chega na cobertura em Iola. A Gandula ali se protegeu porque achou que vinha pancada e o Iola foi bonzinho. Só tocou de leve pela linha lateral. Mas dava pra assustar ali, hein, Vitória? Você dava. A bola daquela, misericórdia, imagina, Marcelo. Ainda de perto, ainda grudado na parede ali. Aí dói, hein? Sai jogando ali o Fávaro. Inverte o jogo para o Jim. Jim faz o lançamento. Quem chega nela ali, conseguiu chegar a equipe do Paulinense. Tenta o cruzamento, foi bloqueado. Evita a saída. Tenta o lançamento e não saiu. Tenta sair a equipe do Guarani. A sobra aqui no meio. Tem o Harley aqui na esquerda e foi atropelado o Botelho, mas está valendo tudo isso. O árbitro mandou seguir. Arriscou o chute da intermediária, pegou mal na bola, longe. Sem perigo para o goleiro Enzo. Um tiro de meta para a equipe do Guarani. O Enzo também vai ganhando alguns segundos. O Enzo também vai ter que parar com isso, porque daqui a pouco vão valer as regras novas. Que é 5 segundos ali para cobrança, senão a reversão ali, no caso ali, vai para escanteio para a equipe adversária. Iniciada a partida, ganha de cabeça a equipe do Paulinense. Aí tentou sair jogando o Ian, sofreu a falta. Quarta falta da equipe do Guarani na partida com 25 minutos de jogo. Vem para a cobrança o Fávaro. Não, já saiu da cobrança. Quem vem agora é o Henrique. O Fávaro se encaminha para a grande área. Vai tentar aproveitar o rebote ou o lance de cabeça. Henrique ajeita com carinho. Estamos chegando a quase 26 minutos deste primeiro tempo. No placar segue 0-0 Guarani Esporte Clube Paulinense. Autorizada a cobrança, Henrique. Lançamento lá na grande área, o toque de cabeça! O Enzo faz a ponte, sai bonito na foto e já tenta a ligação direta aqui pro Brian, mas de graça fica com a equipe do Paulinense, mas recupera o Cauã Jabes. Mas foi um belo ali, uma bela cabeçada e uma bela defesa do Enzo agora, hein, Vitória? Cabeçada e uma bela defesa do Enzo. Se não, ver a campanha ali, né? Ia tomar um gol. Tenta sair jogando e recupera a equipe do Paulinense. Tenta sair jogando, volta para a equipe do Guarani. Dreger para Brian. Brian tenta o corte e já avança pelo meio. Aí foi calçado. Não, o árbitro mandou seguir. O árbitro entendeu que não pegou no jogador e por isso a bola fica com o Paulinense. Ian com ela, lá pelo lado esquerdo. Volta mais atrás com o Canhete. Aí acertaram, aí a falta assinalada. Aí a falta assinalada pela equipe do Guarani. E a torcida não gostou nadinha, porque queria a falta para cima do Brian. Falta para a equipe do Esporte Clube Paulinense no seu campo de defesa. Já autorizado, sai jogando. Jim com ela.
Para, o Brian vai lá, o Cauã ameaça, não consegue o domínio, Fávaro ali, já toca para o Henrique. A equipe do Guarani sobe, tenta pressionar, mas sai bem a equipe do Paulinense. Denis, Canhete, não conseguiu com o domínio, Cauã não conseguiu o domínio, também acabou se perdendo no kick da bola. Dedê, para Canhete. Canhete tentou o lançamento ali para o Pedro Moraes, mas o Pedro Moraes acreditou, foi para cima e acabou atropelando o jogador do Guarani, cometendo a falta, a 7ª falta da equipe do Paulinense contra 5 da equipe do Guarani, com quase 28 minutos desta primeira etapa. Faz um gol pra nós, Brian. Faz um gol pra nós, Brian. Faz um gol pra mim, Brian. A torcida falando, a torcida, Brian, faz um gol pra mim, Brian, faz um gol pra mim. Faz parte da torcida também, né? E a mulher tá gritando que é aniversário dela e ela quer esse gol. Ah, muito bem. Torcedora do Guarani aqui. Sai tocando bola a equipe do Guarani, Botelho começa atrás de novo com o Cauê. Cauê para Guilherme. Guilherme faz a inversão aqui na esquerda com o Inhola. Do jeito que deu, o Inhola conseguiu o domínio, mas está marcado, prefere voltar com o Cauê. Cauê para Inhola. Agora na frente para o Cauã Jabes. Cauã na frente para o Brian. Protege a bola, mas esqueceu da bola e a bola sobrou com a equipe do Paulinense. Belo toque na frente. Tenta sair jogando ali com o Denis. No carrinho para cima do camisa 7, o Juninho. E o Botelho, camisa 5, vai levar o seu cartão amarelo na partida. Primeira advertência da equipe do Guarani. E o Botelho leva o seu primeiro cartão amarelo na competição, Vitória. Isso aí, Marcelo. Primeiro cartão amarelo no primeiro tempo. Então o jogo pegado, hein? Muito difícil. E qualquer detalhe pode fazer total diferença. É um jogo muito estudado, um jogo muito pegado, muito nervoso. Vale a liderança do grupo 7. Do grupo 6, perdão. Lançamento feito à frente, muito forte. O Enzo só protege, deixa sair pela linha de fundo. Por isso é tiro de meta a favor da equipe do Guarani. Você acompanha aí na telinha da TV Guarani, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite ser um sócio campeão. Plano para todos os bolsos e com muitas vantagens. Agora quem foi atropelado foi o jogador da equipe do Guarani, a falta assinalada contra a equipe do Paulinense. Já Batilho já sai jogando em Ola, tenta o lançamento para o Dreger agora, aqui na esquerda. Brian, o Dreger já puxa pelo meio, 2 em cima dele. Ele toca mais atrás para o Thiago. Thiago ajeitou, prepara o cruzamento muito alto. Aí ficou fácil nas mãos do goleiro Kevin, que faz a defesa. Kevin põe a bola no chão e já sai jogando com o Jim. Jim toca na frente. Tentou ali para o Ian, não conseguiu o domínio, mas a sobra ainda fica com a equipe do Paulinense. No segundo momento ficou aquele bate-rebate, um perde e ganha. O Guarani tenta colocar a bola no chão, mas se atrapalhou no domínio o Guilherme. Saiu com bola e tudo pela linha lateral. É lateral a favor da equipe do Paulinense. Canhete, tem pressa, já toca na frente. Tenta sair jogando a equipe do Paulinense. A inversão de jogo aqui na direita para o Henrique, que corre, mas não consegue evitar a saída pela linha lateral. Por isso é lateral a favor da equipe do Guarani. Vem o Inhola para a cobrança. O árbitro pediu para esperar porque tinha um jogador da equipe do Paulinense caído, mas já está tudo ok com ele. Vamos para o reinício da partida com o lateral a favor da equipe do Guarani. Na marca dos 31 minutos. Inhola. Conseguiu o corte ali a equipe do Paulinense, mas a sobra volta com a equipe do Guarani. Harley para Inhola, tentou ali o Cauê, tentou na primeira, na segunda conseguiu, tentou o lançamento para o Brian Queiroz, mas muito forte, a bola saiu direto pela linha lateral, vai o Henrique para a cobrança. Henrique, já toca na frente, domínio para o Dedê. Dedê perdeu a bola, bela recuperação do Brian Queiroz. Puxa a bola no meio, lançamento procurando o Dreger, chega firme na cobertura o Fávaro, mas a sobra volta com o Cauã. Fávaro novamente com ela, já toca para o Henrique, sai jogando pelo meio a equipe do Paulinense. O lançamento lá na esquerda procurando o Juninho, mas muito forte.
sem chances, não conseguiu chegar nessa bola. Na marca dos 32 minutos, 0 a 0, Guarani Esporte Clube Paulinense, Vitória. Placar justo até o momento, alguém merecia um placar melhor ou 0 a 0 reflete a partida? Um 0 a 0 reflete a partida, mas é uma boa oportunidade para abrir o placar, mas ambos os times estão atentos e está difícil de sair o gol. Guarani segue tocando a bola, inverte o jogo aqui na esquerda para o Inhola. Inhola domina, toca no meio, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Volta com o Inhola aqui na esquerda. Ele puxa, toca no meio, procurando o Botelho muito forte. A sobra do Paulinense que não consegue aproveitar. Volta com a equipe do Guarani lá pela direita. Com o Thiago. Thiago para Zanotto. Zanotto volta para Thiago. Thiago no meio para Cauã Jabes. Cauã para Botelho. Botelho no meio para Dreger. Tentou ali o Harley. Acabou perdendo, despacha, a bola volta com o Cauê. Cauê lá na direita para o Thiago. Thiago para Zanotto. Zanotto mais no centro agora. O toque para Cauã Jabes. Cauã arriscou o chute! Ele deu uma olhadinha, viu o Kevin um pouquinho adiantado, arriscou o chute. Mas pegou um pouquinho embaixo da bola, passou por cima do travessão. Mas assustou o Kevin, Vitória. Sim, deu uma assustada no Kevin. O Kevin que estava com uma tranquilidade maior. Os passes não estavam chegando até ele, a bola não estava chegando até ele, mas agora deu uma assustada. Já tenta sair jogando a equipe do Paulinense, acabou perdendo, volta com o Zanotto. Zanotto para Botelho. Botelho no meio para o Harley. Harley domina, vai avançando, toque com o Cauã, tabelinha com o Harley. Harley para Cauã. Bela inversão ali na direita para o Zanotto. Tá valendo, dentro da área. Zanotto mais atrás para o Botelho. Tentou o lançamento, foi bloqueado. Mas volta com a equipe do Guarani. Thiago começa o jogo mais atrás com o Cauê. Cauê aqui na esquerda para Inhola. Tem o Brian. É para ele a bola. Brian, do jeito que ele gosta. Avança aí, vai sair com mole tudo. Ixi, nossa senhora. Cartão amarelo para o Brian. Uma falta forte ali para cima do fotógrafo que está lá atrás. Ele cumprimenta, cai na brincadeira. Ainda que ele caiu bem. Teve um certo jogo na semana retrasada que o fotógrafo foi todo trapalhão, foi com as pernas pro ar, mas se estrubicou todo. Nosso amigo Thiago Dias. A bola volta para a equipe do Guarani, vai tocando ali na entrada da área, Botelho com ela, riscou o chute, foi travado ali pelo Ian. Mas a bola volta com a equipe do Guarani, tenta sair jogando, caiu ali, o árbitro mandou dar sequência. Tenta sair jogando o Paulinense. Aqui pelo meio. Tá sozinho. A marcação é forte do Guarani. Aí se atrapalhou com a bola, saiu com bola e tudo o jogador do Paulinense. Era o camisa 7, o Juninho. Por isso o lateral já batido em Inhola ali para o Botelho. Inverte o jogo para Thiago. Thiago na frente para Zanotto. Zanotto vai avançando. Com o Cauã. Cauã para Zanotto. Zanotto faz o corte, invade a área, fez um novo corte, o toque para trás, Cauã no meio, tenta ali o Harley, não conseguiu aproveitar, ninguém consegue chutar essa bola. E agora tenta sair a equipe do Paulinense, Pedro Moraes com ela, lá pelo lado esquerdo, vai avançando. Não, é o Juninho, perdão. Agora sim o Pedro Moraes tentou o toque, foi bloqueado. Aí recupera a equipe do Guarani, que tenta sair jogando com o Zanotto. Zanotto para Harley. Harley avança, tem o domínio. Inverte o jogo aqui na esquerda para o Brian. O Brian para, domina, tem o Henrique na marcação. Pedala para cima dele. O Henrique ficou sério ali na frente e não caiu na jogada do Brian. Mas o Brian agora pelo meio, tenta a tabelinha ali com o Dreger, não deu. E a bola acaba saindo lateral aqui, vem o Inhola para a cobrança. E o jogo agora está parado porque tem um jogador ali do Esporte Clube Paulinense caído no seu campo de ataque e é autorizado a entrada do departamento médico da equipe do Paulinense. Vitória, como está o nosso chat aí aqui da TV Guarani? Quantos aparelhos conectados nesse momento? Temos 152 aparelhos Opa, conectados. muito obrigado a todos. O pessoal tá falando que o meu microfone, o áudio tá baixo. Pessoal, vê se agora melhorou e deem um feedback.
tenta ali, ainda tá no atendimento, o jogador da equipe do Paulinense. Agora até o árbitro aproveita para tomar uma aguinha, que ninguém é de ferro também, né? Já passamos na marca dos 37 minutos deste primeiro tempo. Segue no placar 0 Guarani, 0 Sporting Clube Paulinense. Agora deu aquela acalmada. Agora nesse momento, 11 horas 38 minutos. Tá chegando a hora do almoço. Galera se preparando. A gente tem uma jornada ainda pela frente. Muito bem, agora como houve atendimento ao jogador da equipe do Paulinense, ele sai de campo. A equipe do Guarani veio aqui, parecia uma parada para hidratação da Copa do Mundo. Todo mundo do Guarani veio tomar água e pegar a orientação do técnico. Vamos, Guarani, vamos! O famoso break. Breaking, hydration breaking. Antes era o cooling, né? Agora é hydration. Minhola. Minhola para o Cauã. Cauã domina, toca no meio ali para o Botelho. O Botelho começa mais atrás com o Guilherme. Guilherme já inverte para o Thiago lá na direita. Thiago domina, tem o Zanotto na frente, ele prefere voltar com o Guilherme. Guilherme inverte o jogo aqui na esquerda, conseguiu o toque de cabeça do jogador do Paulinense, mas o Inholi chega nela. Brian, 2 em cima dele, acabou havendo o toque, lateral para a equipe do Guarani. Vai o Brian mesmo para a cobrança, já toca para o Cauê. Cauê faz o giro, quase pisou na bola, mas se recuperou. O toque para o Brian, não conseguiu, recuperou o Henrique. Henrique já tocou para o Pedro Tavares. Recupera a equipe do Guarani com o Cauã Jabes. 2 em cima dele, escapou da falta. Toca atrás para o Inhola, que começa mais atrás com o Cauê. Cauê para Guilherme. A equipe do Paulinense vai subindo devagarzinho sua linha de marcação. Thiago com ela, dá um tapa na frente, adianta, mas recupera e já domina. Toca no meio para Botelho. Botelho na direita para o Zanotto. Lance na frente, tentou na sequência, o Thiago não deu. Houve a interceptação, ganha lateral a equipe do Guarani com 39 minutos de jogo. Daqui a pouco os acréscimos. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Botelho para o Dreger, não conseguiu domínio. Escapou da bola, aí ficou fácil nas mãos do goleiro Kevin. E quanto teremos de acréscimo, Vitória? Teremos 2 minutos de acréscimo, Marcelo. 2 minutos que muita coisa pode mudar. Vai tocando, tenta o lançamento ali, Paulinense, melhor para o Guilherme. Já está jogando com o Thiago, batendo o braço, mas estava muito perto ali. O árbitro mandou seguir. Guilherme com ela, conseguiu passar por 2. Se empolgou e avançou para o seu campo de ataque. Aí tentou o lançamento para o Dreger, mas na sobra volta com o Cauã Jabes. Cauã com ela, conseguiu passar no marcador, abriu o chute! Que jogada de habilidade do Cauã. Mas na hora do chute, pegou um pouquinho embaixo, passou por cima do travessão do Kevin, assustando. Teve gente ao meu lado aqui que levou até susto, né, Vitória? Exatamente. Aquele famoso detalhe que faltou ali pro Kevin para ele marcar esse golaço nos primeiros minutos desse primeiro tempo. Finalzinho de primeiro tempo, na marca já estamos chegando aos 41 minutos. O Kevin o árbitro já tá meio irritado ali com o Kevin na cera. E tá segurando o jogo. Finalzinho de primeiro tempo. Kevin tenta o lançamento. Melhor pro Brian. A sobra da equipe do Guarani. Dreger, aí não. E levou o rolinho, Dreger. Tenta sair jogando a equipe do Paulinense. TD, mas o Botelho foi pra cima. Aí o árbitro. Aí o Botelho bateu no muro chamado Helder Patrick Dantas. E um verdadeiro muro mesmo. O muro azul, não, Marcelo? Aí veio o Guarani, o cruzamento. Halley dominou o chute. Kevin no centro do gol, firme, faz a defesa. Bela jogada do Guarani. E quase chegou nesse finalzinho de primeiro tempo, Vitória. Quase chegou nesse finalzinho do primeiro tempo, Marcelo. Faltou essa finalização. E vem o Guarani de novo. Tentou ali a bola aqui com o Morrinho esperto ali. O Kevin conseguiu evitar o gol. Mas a bola volta com a equipe do Guarani. Halley com ela, adiantou, despacha ali o Henrique. Mas volta com a equipe do Guarani. Thiago, cruzamento, tentou o Cauã, sobra para a equipe do Paulinense. Consegue o domínio lá, o Canhete. Ganhou a bola. Na marcação está o Zanotto ali. Aí o Zanotto cometeu a falta. E aí, bem na frente da torcida,
na marca dos 42 minutos, põe ponto final o senhor Helder Patrick Dantas para até agora Guarani 0, Esporte Clube Paulinense também 0. Galera, a gente vai para um rápido break, tomar aquela água, fazer aquele pit stop e daqui a pouco a gente volta com as estatísticas e tudo do segundo tempo aqui da TV Guarani. Não saia daí. Esqueci de tirar. Marcelo respondeu aqui. Quem? Marcelo Almeida. O quê? Os lances de perigo no gol, o câmera está perdendo todos. Não é o câmera, é o replay. Eu deixei também o L aberto, esqueci de tirar. Ah, tudo bem. Consegue falar estatística? Falo. Eu só vou no banheiro rapidinho. Vai lá, vai lá, vai lá. Deixa meu celular aqui na bolsa. Vou lá no intervalo. Se eu não sair no intervalo, eu sou no final do de embora. Cadê a Márcia que sumiu? Obrigada, Márcia. Não, fica tranquilo. Falta de água. Às vezes você entrava e ficava 2, 3 dias sem água. Eu acho tão louco.
deixar a camisa aí pra vocês. Acho que na semana vai ser mais beleza, né? Se deixar você passar aqui também. Pode ser, tipo assim, camisas, produtos oficiais, inclusive nesse caso. Tem mais camisas esportivas, confecção, uniformes. Beleza, Daniel. Bom dia primeiro, né? Eu tô aqui em Amparo hoje. Viu? Deixa ver quem vai ganhar, porque daí a pessoa vê o tamanho, aquela coisa nada toda. E aí ele fala com você, porque vai, daí você combina, às vezes combina de sair para pegar, entregar para ele. Aí você tira uma foto, o cara vê também seus produtos, vai que se interessa por outras coisas. É bom fazer isso, sabe? Aí o cara vai retirar aí com você. Daí ele conhece seus produtos também, às vezes quer pegar mais alguma coisa, conhece, fala para alguém. É o que a gente costuma estar fazendo, tá bom? Aí tem um monte lá, Ana. Ai, que belezinha. E o que Aí eu não fui ontem. É, os dois. Ana, eu ia marcar ontem, aí eu acabei não conseguindo, porque eu vou lá no dia 6. Nossa, que foi Difícil enxergar a bola também aqui, tá? Difícil enxergar a bola também. Deixa eu perder alguns lances. Então tem que ficar um pouco mais esperto nesse segundo tempo. Só a pessoa não falar tanto. Apesar que só um falou, então não tem tanto. mesmo que eu fiz a luva, ela quebrou um pedaço. Ai, assim, melhorou um pouquinho porque tinha um corte. Dói, Ana. Fica mais incômodo mesmo, né? Já tá tranquilo. Ah, porque é tão ruim quando fica tudo torta, né? Marcinho tem que fazer o quê? Ítalo hoje. Microfone Você aberto. também, né, Marcinho? Ó, você tem que fazer 3. Teste.
Muito bem, estamos de volta direto do estádio José de Araújo Sintra, aqui na cidade de Amparo. As duas equipes já estão naquele pré-aquecimento para retornar. Mas antes, Vitória, como foram os números desta primeira etapa de Guarani 0, Esporte Clube Paulinense também 0. Marcelo, sobre o Guarani, 8 chutes, 3 no gol, 7 faltas, 3 escanteios e 1 impedimento. 63% de posse de bola. 53% de posse de bola. Acabei confundindo o número aqui, perdão. A letra de quem escreveu é maravilhosa, fica tranquila. 53, então, corrigindo. Já o Paulinense, 4 chutes, 2 chutes ao gol. 8 faltas, nenhum escanteio e nenhum impedimento. 47% de posse de bola. Tivemos 2 advertências na partida, uma para o Botelho, camisa 5, foi o seu primeiro cartão amarelo na competição, e para o Paulinense, o camisa 6, Canhete, seu segundo amarelo na competição. As equipes já estão retornando, o Guarani já está ali posicionado à sua esquerda, a equipe do Paulinense finalizando aquele tiro, aquele aquecimento para entrar no gramado. Aparentemente não temos substituição, não, parece que vamos ter uma substituição ali, pois o quarto árbitro já vai se preparando uma substituição na equipe do Paulinense. Estamos aguardando aqui para ver quem entra e quem sai na equipe do Paulinense. Vai entrar o camisa 18, o Brunão, e vai sair o camisa 11, Pedro Tavares. Então, a primeira substituição da partida, substituição na equipe do Paulinense. Sai o camisa 11, Pedro Tavares, entrando o camisa 18, Brunão. Tudo pronto para o reinício? Ramon, ele continuou aqui. Tudo pronto para o início, a equipe do Paulinense... Ah, tem mais uma substituição aqui. 9, 18. Ah, saiu 9. Ah, tá, saiu 9. Não foi o Pedro Moraes. O Pedro Tavares continua. Está valendo. Então o quarto árbitro olhou para mim aqui. É o 9, trocou. Valeu aí o Lucas de Paula Leandro, obrigado aí pela informação. Tá valendo, começa o segundo tempo e o Guarani já vem pra cima, rouba essa bola, invade, Brian, sai o goleiro, Kevin faz a defesa. Então, confirmando a substituição, saiu camisa 9, Pedro Moraes, para a entrada do camisa 18, o Brunão. O Pedro Tavares continua em campo. Tenta sair jogando a equipe do Esporte Clube Paulinense. Acabou no perde e ganha, se atrapalhando. Vem a equipe do Guarani. Agora fica aquele bololô no meio de campo. Consegue colocar no chão a equipe do Paulinense e sai jogando ali com o Denis. Denis sai tocando a bola, vai tocando ali no meio de campo e o Paulinense vai tentando envolver a equipe do Guarani. Tentou a inversão, o Botelho colocou a cabeça na bola e interceptou o lance. Mas a equipe do Paulinense já recupera e começa o jogo mais atrás com o Jim, camisa 3. Jim já toca ali para o Fávaro. Fávaro tenta o lançamento lá na direita para o Henrique. Chega na cobertura em Nola. Ganha a equipe do Guarani. Brian com ela. Tentou o lançamento para o Cauã. Muito forte. Não tinha ninguém ali. Recupera a equipe do Paulinense, que está jogando no meio com o Denis. Denis lá na direita. Bola com o Henrique. Henrique sai jogando. Toque no meio. Acabou se atrapalhando. O Botelho. Tabelinha ali com o Harley. Volta com o Botelho. O Botelho começa novamente aqui com o Guilherme. Aí o Guilherme tentou um lançamento, pegou muito mal na bola, foi direto pela linha lateral, quase acerta a caixa d'água ali do banheiro masculino. Aí ia complicar a Vitória. Aí o negócio ia ficar feio. Ia complicar a situação do estádio aqui, hein? Foi por pouco. E eu não fui no banheiro ainda, então... Lá vem a equipe do Guarani, sai tocando a bola, tenta um cruzamento, interceptado, Thiago. Ganha escanteio a equipe do Guarani aqui pelo lado direito do seu campo. Na marca dos 2 minutos. Vem a equipe do Guarani, enrola para a cobrança. Lance de perigo. Na bola parada, a oportunidade da equipe do Guarani.
Guarani que tem o quarto melhor ataque da competição com 23 gols. Lançamento feito, desvio de cabeça. Não chegou no bate-rebate. Afasta de vez a equipe do Paulinense e despacha essa bola aqui pela linha lateral. É novo lateral a favor da equipe do Guarani. O Guarani aprendeu a lição no primeiro tempo. O Paulinense pressionou, eles não querem isso agora no começo do segundo tempo. E quem pressiona é o Guarani. Sai tocando a bola, começa atrás com o Cauê. Cauê lá na esquerda com o Inhola. Inhola para Brian. Brian faz o corte ali, tenta passar pelo Henrique. Essa disputa é boa. O Brian volta, começa novamente com o Inhola, que começa novamente com o Cauê. Agora o Cauê tenta a inversão de jogo aqui na direita com o Thiago. Thiago volta atrás com o Guilherme. Guilherme na esquerda, ali o Inhola conseguiu o domínio, meio que aos trancos e barrancos, mas conseguiu. Inhola, vai descendo, toque para o Brian. Brian com ela, volta de novo ali com o Cauê, com o Guilherme. Guilherme para Thiago. Thiago aqui na direita, o toque para o Zanotto. Zanotto encara, o toque nas costas do Thiago, que não conseguiu se recuperar. E quem ganha o Paulinense, que tenta sair no contra-ataque. Aqui na esquerda, vem avançando com o Juninho. Faz o corte, faz o segundo corte, o toque no meio. Bela visão para o Dedê, tentou ali, acabou esquecendo a bola. Recupera a zaga do Guarani. Tenta sair jogando o Cauã Jabes, mas vem aqui o Canhete e recupera essa bola. Tenta o toque lá na esquina, na direita. Avança o Henrique. Passou de passagem pelo seu marcador. O cruzamento é feito no segundo pau. Tem tiro, consegue desvio o Thiago, mas a sobra volta com a equipe do Paulinense. Mais atrás, aqui com o Canhete. Canhete faz o corte para cima do seu marcador. Tenta o toque ali. Aí foi jogado. Aí não. Helder, na cara do Helder. Derrubou. E agora foi puxado e aí a falta. Falta e cartão amarelo para o camisa 3, o Din, da equipe do Esporte Clube Paulinense, Vitória. O que foi isso, Marcelo? Essa puxada de camisa? Testando material, a resistência do material. Mas a falta muito bem cobrada, né? A falta ali foi cobrada já, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Mas a equipe do Paulinense agora se fecha todinha no seu campo de defesa. Guilherme. Inverte o jogo aqui na direita com o Thiago. Thiago para Cauã. Cauã ali para Zanotto. Zanotto, Cauã. Cauã, Zanotto na entrada da área. O chute cruzado. Conseguiu a defesa no primeiro momento. Kevin de novo! Duas vezes Kevin evitando o primeiro gol do Guarani. Que chegada do Guarani, Vitória! Que chegada do Guarani nesse segundo tempo. Mas ainda assim é uma partida truncada, onde ninguém consegue tanto espaço com facilidade. Vem para a cobrança a equipe do Guarani. Aqui pelo lado direito, autorizado. Cobrança feita, no primeiro pau afasta a zaga do Paulinense. Para quem fica essa sobra? Aí a falta. Chegou nas costas do jogador do Guarani. Essa estava na cara. Falta já batida. Inhola lá na esquerda para o Brian. Brian com ela, faz o corte, passou pelo primeiro, invadiu a área, tem dois em cima dele, acabou perdendo. Recupera a equipe do Paulinense, tenta sair jogando e aí agora a falta, foi derrubado e vai levar o seu cartão amarelo o jogador da equipe do Guarani. O Inhola, camisa 6, também recebe o seu cartãozinho amarelo. E é o primeiro dele na competição. Reiniciada a partida. Vem a equipe do Paulinense tocando a bola. Agora quem se fecha toda é a equipe do Guarani. É um jogo esperado, um jogo estudado. As duas equipes com boas campanhas no campeonato. O Guarani é o segundo na classificação geral. O Paulinense é o 12º. Marcelo, Oi. uma partida estudada, mas com muitas oportunidades claras, né? Sim. Só essa última aqui, né? Do Guarani. Tenta sair jogando o lançamento para o Cauã. Aí não, muito forte. Nem tinha como. O Cauã continua que eu vou chegar nessa bola. Uma hora eu chego. Uma hora você vai chegar mesmo, porque bateu ali na mureta, né? Uma hora chega. O importante é não ser a mureta do árbitro, novamente. É boa também. Bola com a equipe do Gol Esporte. Sai errado, se complicou o Kevin ali. Ainda tenta despachar, recupera a equipe do Guarani. Mas sai jogando errado, volta a equipe do Paulinense, que dessa vez despacha de vez para o seu campo de ataque. Volta a equipe do Guarani com ela. Guilherme.
para o Cauê. Cauê na frente. Já toca aqui para o Thiago. Sai jogando a equipe do Guarani aqui pelo lado direito. Zanotto com ela. Conseguiu escapar do seu marcador na disputa de bola. Houve desvio, é lateral a favor da equipe do Esporte Clube Paulinense. Eu achei que essa bola viria aqui na cabine. Já Dá tava impressão, preparada é. pra pegar e levar embora. Dá impressão mesmo. Lateral já batido e recupera a equipe do Guarani. Tenta o lançamento na frente ali, não conseguiu, mas foi interceptado. Novo lateral para a equipe do Guarani. Vem o Thiago para a cobrança. Já chegamos na marca de 8 minutos deste segundo tempo. Segue no placar 0-0. Vai o Thiago para a cobrança. Lançamento na frente, Zanotto com ela, tenta voltar com o Thiago, não consegue. Aí chegou atrasado o jogador do Guarani, a falta assinalada e cartão amarelo para o camisa 2, Thiago. Eu escutei o barulho daqui, Vitória. Que pancada, hein? E o Thiago recebe seu segundo amarelo na competição. E o árbitro pede a presença do departamento médico da equipe do Esporte Clube Paulinense. Se você acompanha aí na telinha da TV Guarani, associe-se e mostre sua paixão pelo Guarani. Escaneie o QR Code com a câmera do seu celular e aproveite as oportunidades de ser um sócio campeão. Planos para todos os bolsos e também com muitas vantagens. Então entre, verifique e participe. Está sendo atendido ainda o jogador da equipe do Esporte Clube Paulinense. A pancada foi forte. Está passando aquele spray milagroso ali. O pessoal aproveita para tomar aquela aguinha. 12h08, meio-dia e 9 no horário de Brasília. Ele está saindo mancando ali. Ele não precisa sair de campo. É o Denis ali que foi atendido, o capitão da equipe. Ele estava saindo de campo, que é o costume, mas como o jogador que fez a falta levou o cartão amarelo, ele não precisa sair de campo. Autorizado o reinício de partida. Canhete volta com Jim. Jim toca na frente, acabou perdendo, recupera a equipe do Guarani. Dreger, no meio, Botelho. Para Zanotto, tá valendo, o pessoal reclamou de impedimento, mas Zanotto não tava não, o cruzamento saiu fechado, só acompanhou o Kevin, mas numa bobeada da saída de bola do Paulinense, quase se complica a vitória. Quase, Marcelo. A partida vem ganhando intensidade, o ritmo aumentou nesse segundo tempo, mas é aquilo, faltam os detalhes que podem decidir a partida. Ainda continua no 0-0. Tenta já reiniciar a partida, sai jogando a equipe do Paulinense. A bola sobra ali, o chutão. Tá tudo bem, Marcelo? Tá tudo bem. Tá tudo bem, tá tudo em ordem. Só ajeitar aqui os equipamentos para manter a ordem na casa. Bateu um vento que voou tudo, né? Um vento aqui, um vento na cabine. Agora vai chegando um ventinho. O sol deu uma diminuída e o vento chegou. Bola para a equipe do Guarani. Vai tocando a bola no meio, Harley. Harley na tabela com o Cauã. Tentou ali, chegou o Brian, arriscou, foi bloqueado. E a sobra volta com a equipe do Paulinense. O lançamento feito à frente para o Dedê. Dedê avança lá pela direita. Tem na marcação o Cauê. Dedê domina, protege bem a bola. Volta mais atrás com o Denis. Denis volta para o Dedê. Dedê com ela. Faz o corte, faz o lançamento, procurando ali o camisa 7, o Juninho. Ele evita a saída. Consegue o cruzamento novamente na marca do pênalti. Passou por todo mundo na sobra. Vem a equipe do Esporte Clube Paulinense. O chute para fora. O pessoal reclama no primeiro lance de um possível pênalti. O árbitro próximo do lance nada marcou. Na sequência arriscou o chute. Passou à direita do goleiro, o Enzo. Quase abre o Paulinense, Vitória. Quase que o Paulinense marca seu primeiro gol do jogo de hoje. Mas é isso. A
partida vem ganhando intensidade, mas são esses mínimos detalhes que farão toda a diferença. E agora o jogo é paralisado, tem um jogador do Guarani caído lá na sua grande área, e com isso o árbitro autoriza a entrada do departamento médico da equipe do Guarani. Eu acho que é o Inhola, o camisa 6 ali. Enquanto isso, a equipe do... A equipe do Paulinense prepara a segunda substituição. Vai entrar o camisa 19 e o Joe. E vai sair o camisa agora, vai sair o camisa 11, o Pedro Tavares. Então agora sim o 11 sai. Entra o Joe, camisa 19, e sai o 11, o Pedro Tavares. O Pedro Tavares estava lá do outro lado, tem que cruzar toda a quadra. Lembrando também que depois da Copa só tem 10 segundos após levantar a placa. Vai ter mais uma substituição, Marcelo. Mais uma substituição na equipe do Guarani. Vai entrar o camisa 14, o Caetano. E vai sair o camisa 6, Inhola. Não deu pro Inhola, sentiu a pancada mesmo ali. O Inhola já saiu lá do outro lado. Então, o Inhola já tinha um cartão amarelo também. Então, o Marcos Paulo aproveitou ali para fazer a substituição. Tirar o Inhola também, a primeira parada. A primeira substituição do Guarani. Com uma parada, a equipe do Paulinense já fez duas, utilizando-se de uma parada e do intervalo de partida. Tenta sair jogando ali a equipe do Guarani. Houve o desvio. O lateral é a favor da equipe do Paulinense. Sem muita pressa. Já estamos com quase 15 minutos desta segunda etapa. No placar segue 0-0. O terceiro colocado está com 13 pontos. Um empate para as duas equipes. Na situação do campeonato, do grupo, não é tão ruim. Como classificam-se os 3 primeiros mais os 9 melhores quartos colocados, as duas equipes bem posicionadas, é um jogo bem disputado aqui, valendo a liderança do grupo 6. Tenta sair que a equipe do Paulinense com o Joe, e a falta ali, o Thiago tomou a frente do Joe, e ali houve um desentendimento, e a falta foi assinalada contra a equipe do Paulinense. E o Joe já entrou agitando, e o árbitro foi lá, para que você foi na sequência? Eu já tinha apitado a falta, você foi lá para provocar o jogador do Guarani, não faça mais isso. Reiniciada a partida, Botelho conseguiu proteger ali ainda, quase perdeu a bola. Fica com o Harley. E já tá pedindo a bola o Caetano lá na esquerda. Mas quem chega é Zanotto aqui na direita. Chegou até o Cauã Jabes, o cruzamento saiu fechado direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Esporte Clube Paulinense. Tiro de meta ali, batido, na manha ali, o Cauã Jabes já vai enxuriçar a vida. E o Dreger também. O Guarani começa a subir sua linha de marcação. Tenta dificultar as ações da equipe do Paulinense. E já recupera a bola, mas não consegue dar sequência. Mas aqui volta, sobra novamente com a equipe do Guarani. O toque na frente, Cauã arriscou o chute! O Kevin estava adiantado ali, quase assustou. O Kevin foi conferir, mas não chegava nessa bola, Vitória. Mais uma tentativa do Cauã, que não tem uma boa finalização, né, Marcelo? Falta um detalhe para ele conseguir marcar esse gol que ele tanto quer. Falta calibrar um pouquinho mais o pé ali. O Cauã Jabes da equipe do Guarani. Sai jogando a equipe do Paulinense, já recupera a equipe do Guarani novamente. O Guarani mais atento nesse segundo tempo. Paulinense com dificuldade de sair jogando. Vai tocando a bola a equipe do Guarani. Brian lá na esquerda. Domina, conseguiu do jeito que deu, mas acabou perdendo o controle. A bola fica com o Henrique. Henrique tenta o lançamento aqui. Não conseguiu para o Brunão. Para o Joe.
E agora a falta assinalada. O Joe chegou empurrando, ele fala com o seu banco de reservas ali, não estou fazendo nada, mas a falta foi assinalada. Enquanto isso, o Dedê está segurando, o pessoal do Guarani está aceitando, até a torcida falou, vai pegar a bola. Aí quando foi o Dedê, jogou a bola e vai esquentando o jogo. A falta é aqui na intermediária de ataque do Guarani. Quem está com a bola é o Guilherme. Vai o Guilherme para a cobrança? Vamos ver quem vem para a cobrança. Só o Dedê na barreira. O Guilherme toma a distância. Não toma tanta distância. Vai tocar do lado ou fazer um lançamento. Autorizado. Tocou do lado para o Harley. Harley na frente para o Zanotto. O Zanotto tentou o Dreger. E aí o Dreger, quando tentou fazer o giro, cometeu a falta. Jogo muito faltoso esse sub-17. Já temos 10 faltas da equipe do Guarani. 12 da equipe do Paulinense. E o nosso chat, Vitória, como é que tá aí, galera? Mandando suas mensagens. O pessoal tá aqui mandando. Wesley Bezerra, vamos forte, na torcida pelo meu irmão Dedé. Olha lá. Dedé é camisa 10. Meili Garcia, vamos Guarani. Valéria. Sou de Paulínia. Dali Bugre. De Paulínia, tá torcendo pro Bugre. Bom, Paulínia também pra Campinas é perto, né? Então, aí não tem jeito. Sou de Paulínia, Dali Bugre. É isso mesmo. Vai pra cobrança o Henrique. Autorizado. Lançamento na área. O desvio! Gol! Paulinense, na cobrança de falta, passou por toda a extensão, só empurrou para o fundo da rede, não tinha o que fazer o Enzo, na marca dos 19 minutos, está aberto o placar, agora, Esporte Clube Paulinense 1, Guarani 0, e o autor do gol foi o camisa... Nossa, camisa 4 ali, o Fávaro. O Fávaro, camisa 4 ali, marcando o seu golzinho. O primeiro dele na competição, Vitória. É isso aí, Matheus Fávaro fazendo esse golaço. Ergueu a torcida de Paulinense. E é isso, o primeiro gol na partida. Com esse resultado agora, o Paulinense vai assumindo a primeira colocação do grupo 6 e derrubando o Guarani para segundo. Tenta sair jogando ali o Guarani, se perdeu com a bola, lateral. Vem a equipe do Paulinense, lançamento feito. Tentando controlar as ações da partida, vai ganhando os tempinhos ali pelo lado direito. Lateral já batido. E consegue recuperar a equipe do Guarani, mas na sobra volta com o Paulinense. Não perde, ganha novo lateral a equipe do Guarani. Perdão, ganha novo lateral a equipe do Paulinense, Esporte Clube Paulinense. Lá pelo lado direito. O arremesso é feito. Aí chega na cobertura lá o Cauê, foi muito forte e ganha tiro de meta. Ele já joga na área ali, o Enzo estava procurando e já sai jogando com o Guilherme. O Guarani não pode confundir pressa com rapidez. Na pressa há uma perca na qualidade do passe. Há uma perda na qualidade do passe. Tentou o lançamento, a bola direto pela linha lateral, mas houve um desvio. Lateral a favor da equipe do Guarani, lá pelo lado direito. Lá pelo lado esquerdo. Vai para a cobrança o Caetano. Caetano para o Harley. Harley devolve para o Caetano. Caetano consegue passar pelo seu marcador. Toca no meio, nas costas do Harley, mas chegou o Cauã Jabes. Tentou o toque, foi bloqueado. E já sai no contra-ataque a equipe do Esporte Clube Paulinense. Lá pelo lado direito com o lançamento na área, nas mãos do goleiro Enzo, que sai jogando já no meio com o Cauã. Cauã agora descendo mais para
ajudar na criação. O toque lá na direita, na esquerda com o Brian. Trupicou ali, quase se complica. No toque saiu errado. Recupera o Botelho. E aí a falta. Chegou atrasado o jogador do Paulinense. Aí o jogador do Paulinense já chuta a bola para um pouquinho mais longe, mas tá tudo valendo. Já reiniciada a partida, feita a cobrança. Guilherme para Cauã Jabes. Cauã aqui na direita para o Zanotto. Zanotto na marcação do canhete consegue escapar. Ele leva para o meio, toque para o Cauã. 3 no meio, ele dá por elevação de primeira. Chega o Zanotto e aí manda direto pela linha de fundo. A equipe do Guarani ganha o seu 6º escanteio na partida. O 5º aqui pelo lado direito. Vai o Cauã Jabes para a cobrança. Na marca dos 23 minutos. Cauã na cobrança aberta, afasta a zaga. A sobra fica com a equipe do Guarani, tenta chegar o Zanotto ali na disputa de bola, acabou perdendo. Ganha a equipe do Paulinense, chega na cobertura o Brian aí, acertou nas costas o jogador da equipe do Paulinense e ele provoca ali o Brian. E o árbitro já manda apitar ali, teremos substituição na equipe do Guarani. Sai o camisa 5, Botelho, o capitão da equipe, para a entrada do camisa 19, o Nagata. O 5 já está saindo atrás do gol ali. Tá valendo, enquanto isso o árbitro já aproveitou para conversar ali com o jogador do Paulinense, que cometeu a falta. Tá tudo ok, teremos o início da partida. Vai o Guarani. Pode falar, Vitória. Marcelo, os torcedores aqui tentam empurrar o time assim, até o último minuto, querendo aquele gol do Guarani. Tenta o Zanotto ali, acabou adiantando, perdeu a posse de bola, mas o toque aqui do Jim para o canhete não foi bom, ganha a lateral a equipe do Guarani. Thiago com ela. Zanotto faz o giro, tenta o cruzamento na área, consegue afastar a zaga. Volta com o Thiago. 2 em cima dele, ele faz o giro, consegue escapar, mas acabou perdendo, recupera a equipe do Paulinense, evitou a saída, vai avançando aqui o Ian, o toque no meio de 3 ali, aí cai, quer ganhar tempinho, aí vai começar aquele cai-cai da equipe do Paulinense com o placar a seu favor. E vamos ter substituição na equipe do Paulinense. Vai entrar o camisa 13, o Aparício, o 17, Joãozinho. Sai o camisa 7, Juninho, para a entrada do Joãozinho. E sai o camisa 8, o Denis, para a entrada do camisa 13, o Aparício. Puxa ele assim, professor. Muito bem. Substituições já estão sendo realizadas. Aqui no José de Araújo Sintra. Vamos ver. Enquanto isso, o jogador do Paulinense ainda está em atendimento. Agora vai se levantando, tem que sair. Ali do outro lado, não entendi nada do que está acontecendo. Lateral a favor da equipe do Paulinense. Tá, o Joe tá fora ali, houve uma troca. E agora a falta ali para cima do Guilherme, e o Guilherme vai levar o seu cartão amarelo, pois colocou o braço no rosto ali, na proteção, e levou o cartão amarelo. É isso, né, Vitória? Recebeu um cartão amarelo. O Guilherme é a 4ª advertência da equipe do Guarani. E o Guilherme, que é o primeiro cartão amarelo, ele já tem um cartão vermelho na competição, levou um cartão vermelho direto. E é um momento que não é para se tomar um cartão. Isso acaba prejudicando também nos próximos jogos.
Sem dúvida, sem dúvida. E aí agora a falta aqui perigosa a favor da equipe do Paulinense. Guarani, depois que tomou o gol, muito nervoso na partida. Vem a equipe do Paulinense. Cruzamento feito, afasta de cabeça ali o Dredger. Para quem sobra essa bola ali, a bola ameaçou e a bola é do Paulinense. A substituição, o jogador saiu por aquele lado e não estava sentindo bem. A lateral a favor da equipe do Paulinense, vai o Henrique para a cobrança. Lançamento feito na área, protege a equipe do Paulinense, tenta fazer o giro. Cuidado a equipe do Guarani. Volta a equipe do Paulinense. Henrique faz o giro ali, tá valendo, a bola fica nas mãos do Enzo. O Enzo já tenta a ligação direta lá na esquerda. Quem chega nessa bola, chega primeiro. O Dredger tentou ali, ganha no segundo momento. Volta para a equipe do Guarani, consegue afastar a mão dessa bola pela linha lateral. Bola para o mato, que o jogo é de campeonato. É o lema do Paulinense nesse momento da partida. Tenta vir a equipe do Guarani. Cauã tenta passar, dois em cima dele, acabou perdendo. Lançamento feito à frente, na sobra, tenta evitar a saída aqui. Correu e não adiantou nada. O Joe acabou deixando a lateral a favor da equipe do Guarani. Thiago, atrás para o Guilherme. Guilherme volta para o Enzo. E o Joe vai para cima. O Enzo consegue fazer o lançamento tentando o Thiago, o Caetano. Caetano de primeiro toque não saiu legal. Recupera a equipe do Paulinense, que avança pelo meio. O toque na frente para o Joe. Sai o Enzo e faz a defesa. Lançamento feito. Tenta sair o Thiago. Thiago para, toca no meio para o Cauã. Cauã na frente, procurando o Brian. Brian sumido nesse segundo tempo. Despacha a bola a equipe do Paulinense. Quem vem nela é o Guilherme. Já toca no meio novamente. Tenta avançar a equipe do Guarani. Guarani com dificuldade de chegar essa bola no seu ataque. Cauã com ela. Tentou o taco pro Brian. O Brian escorregou. E o jogador do Paulinense despacha essa bola no canhete. Novo lateral e tem o jogador da equipe do Guarani caído com cãibra. E vem mais duas substituições na equipe do Guarani. Vamos preparar as substituições. 3 substituições. O 15, o 17 e o terceiro não apareceu ainda. 15, 17 e o 13. Vamos ver quem vai sair. Daqui a pouco as informações, enquanto isso, o jogador do Guarani é atendido. Vamos lá então. Vai sair o camisa 7, o Zanotto, para a entrada do 17, o Zanardi. Sai o camisa 8, o Harley, para a entrada do camisa 15, o Tucano. E sai o camisa 3, o Guilherme, para a entrada do camisa 13, Marcelo. Essas foram as 3 substituições na equipe do Guarani. Saiu 2, não 3, saiu 2. O 2, saiu o Thiago, camisa 2 e o Guilherme permanece, perdão. É isso aí, saiu camisa 2 o Thiago. Ele que sentiu aqui, já está se encaminhando ali. Quem sentiu foi o Harley, que até já foi para o banco de reservas, mancando. Sai tocando a bola a equipe do Guarani, já passamos dos 31 minutos. A bola chega até o Marcelo. Marcelo na frente, tentando ali o Zanardi. Zanardi conseguiu recuperar a volta, começa com o Guilherme. Guilherme na frente para o Brian, inverte o jogo lá na esquerda para o Caetano. Caetano avança, o toque mais na esquerda. Tenta avançar a equipe do Guarani, o corte é feito, tentou o cruzamento, foi bloqueado. Ganha mais um escanteio a equipe do Guarani, é o 7º na partida. Vai o Cauã Jabes para a cobrança. E várias substituições, né, Marcelo? O treinador busca várias alternativas para que saia esse gol agora.
agora no finalzinho do segundo tempo. Cauã na cobrança, fechado direto pela linha de fundo. Mas aí agora o Guarani tem que ter calma, né, Vitória? Não pode se enervar, tem capacidade, tem tempo ainda, tem pelo menos 8 minutos aí para tentar o seu gol de empate. E o Paulinense vai conseguir ganhar o tempo da maneira que dá, né? Exato. Na hora do Guarani manter o pé no chão, ver se fria, que ainda dá tempo de fazer um gol, pelo menos sair com um empate. No tiro de meta, recupera a equipe do Guarani. Sai jogando lá pelo lado esquerdo. O toque na frente. Tenta ali a inversão aqui. Bela recuperação. Avança o Marcelo. Chute! Aí se empolgou. Do jeito que deu. Tem que ter calma. Podia avançar mais. Tinha os seus companheiros do lado. Aí pegou mão na bola. Sem perigo para o goleiro Kevin. E o Kevin vai ganhando tempo. E o Helder já está de olho ali, mas com 33 minutos, não tem o que fazer. E a equipe do Paulinense prepara 2 substituições. Recupera a equipe do Guarani, volta ali com o goleiro Wenzon. O Wenzon sai jogando lá na esquerda com o Caetano. Perdeu a bola a equipe do Guarani, tenta ali, quase chega a equipe do Paulinense. O Enzo já sai jogando com o Brian. Brian pelo meio, Cauã faz o corte, sofre a falta, leva de boa, mas na segunda não. E a falta foi assinalada e vai levar cartão amarelo o camisa 13, o Aparício. Na primeira não conseguiu, ele foi na segunda e por isso o cartão amarelo. Tenta sair jogando a equipe do Guarani. Canhete, manda ele que é o capitão agora da equipe do Paulinense. Guilherme, o toque forte aqui pro Marcelo, conseguiu o domínio do jeito que deu, tocou no meio para o Tucano. Tucano ali para o Cauê, Cauê na frente. Marcelo, do lado para o Brian, Brian para o Zanardi. Zanardi avança pela linha de fundo, tenta o cruzamento, o Canhete conseguiu bloquear, mas não evitou a saída pela linha de fundo. É escanteio para a equipe do Guarani. Aí tem um jogador caído no grande círculo, tem 2 substituições, as substituições vão acontecer. Então vai sair o camisa 5, o Ian, para a entrada do Ribeiro, camisa 15, e sai o camisa 10, Dedê, para a entrada do camisa 20, Apel. São as 2 substituições agora na equipe do Paulinense. Que não tem pressa alguma. Agora os jogadores caminham para a área. Pode falar, Vitória. São várias substituições em ambos os times e agora é hora das reservas mostrarem serviço e aproveitarem as oportunidades. Lançamento feito na área, que afasta a sobra com o Brian, engatou, tentou o chute e foi bloqueado. Tenta ir na bola o Caetano, protege, ganha lateral. Lateral a favor da equipe do Guarani, já cobrado. O Brian não conseguiu o domínio, afasta o Henrique. Só que manda para lateral aqui na esquerda. O lateral a favor do Guarani aqui na esquerda agora. O toque é feito, Cauã. E a falta para cima do Canhete, aí chutou. E vai levar o seu cartão amarelo, o camisa 15 Ribeiro, que acabou de entrar no campo. E acertou bonito, hein, Vitória? Acertou em cheio, enrolada essa, mas o cartão corretíssimo. Vem o Brian para a cobrança aqui pelo lado direito. É a oportunidade do Guarani chegar ao seu gol de empate. 1 na barreira. Não, agora são 2. Chega mais um ali para ajudar. Só o goleiro Enzo no seu campo de defesa. Brian, autorizada a cobrança. Afasta de cabeça, ganha novo lateral a equipe do Guarani. Vai o Brian. Brian falou, deixa comigo. Até o Marcelo se ia pro lançamento, toque de cabeça nas mãos do goleiro Kevin. A bola ia para fora, mas o Kevin fez a defesa. Despacha essa bola pro seu campo de ataque.
Quem ganha de cabeça é o Guarani, mas a bola acaba saindo pela linha lateral, é lateral a favor daqui do Paulinense. Aqui pelo lado esquerdo, Canhete. Sem pressa alguma, 37 minutos. Lançamento feito à frente. Recupera a equipe do Guarani, Cauã com ela. Um toque por elevação, no meio, para o Nagata. Nagata faz o corte, tem o Caetano descendo lá pela esquerda, o toque é para ele. Caetano tenta não tapa na frente, sair correndo, mas chega bem na cobertura a equipe do Paulinense. Aí o lance foi próximo, acabou atingindo. Mas foi acidente de trabalho. O lateral é a favor da equipe do Guarani. Falta não foi. É lateral pro Guarani. Houve um choque ali, até porque o Caetano estava indo em linha reta, na hora que houve o corte, foi atropelado o jogador do Paulinense. Lateral já batido, Caetano com ela, tenta o cruzamento, ganha novo lateral, 38 minutos. Lateral cobrado, vai o Caetano novamente, afasta de cabeça. Queiroz não conseguiu, tenta o Marcelo, também não conseguiu. No segundo momento atrasou, Henrique faz o lançamento à frente para o Apel. Na disputa de bola com o Brian, a falta assinalada. Falta a favor da equipe do Paulinense. Finalzinho de jogo e vai ganhando muita emoção, hein, Vitória? Muita emoção. O Paulinense que já tem esse gol. Então, qualquer minutinho que eles tiverem pra aproveitar, pra cair, né, Marcelo? Isso favorece muito. Já o Guarani, a equipe precisa acelerar se quiser mudar a história da partida. Lançamento feito ali, tentou muito forte, direto pela linha de fundo. Só tiro de meta a favor da equipe do Guarani. O Enzo tem pressa, já toca para o Marcelo aqui na direita. Tenta sair jogando e chega bem na cobertura aqui. O Joe ganha lateral a equipe do Guarani. Marcelo para Zanardi. Ganhou na bola ali o Ribeiro. Tentou o lançamento. Mandou, despachou de bola. O pessoal do Paulinense não quer essa bola no seu campo de defesa. Marcelo tenta fazer o drible, não consegue, recupera a equipe do Paulinense, não perde e ganha, a bola sobra ali com o Tucano. Tucano volta, começa com o Guilherme. Guilherme ergue a cabeça, tenta fazer o lançamento aqui no Zanardi. Zanardi muito alto, tentou toque de cabeça no meio, não conseguiu. Dreger não chegou. Quanto teremos de acréscimo, Vitória? Ia pela segura, a equipe do Paulinense roubou a bola, o corte foi travado no primeiro, conseguiu afastar. A sobra ainda volta e a falta. Falta perigosíssima a favor da equipe do Paulinense, Vitória. Estava continuando, o árbitro deu a placa, 6 minutos de acréscimo. E 6 minutos de acréscimo e agora uma falta perigosíssima para o Paulinense, hein? Os minutos finais prometem emoção. Está sendo atendido, quer dizer, está caído ali o jogador do Paulinense. Vai ganhando seu tempo, o árbitro já aproveita para armar a barreira, para colocar na distância regulamentar. Está ali para a cobrança o Henrique e o Canhete. É o Joe que tá mancando ali. Henrique, Canhete, quem vem pra cobrança, 4 jogadores na barreira. Canhete deixou para o Henrique, é o Henrique na cobrança. Cobrança, acertou a barreira. A sobra fica com a equipe do Guarani, tenta sair jogando, Dreger com ela. Ele domina, ele para. O toque aqui na direita para o Zanardi. Zanardi avança, 2, 3 em cima dele. Tentou o toque no meio para o Dreger, mas ganha lateral. Zanardi já toca ali para o Marcelo. Marcelo mais atrás, começa novamente com o Tucano. Tucano para o Cauê. Cauê na frente, tenta sair jogando a equipe do Guarani. Cauã Jabes, toca de novo. O Guarani avança pelo lado esquerdo, já dentro da área. Cruzamento, não chega no Dreger, mas a bola fica com o ajeita. Brian pra fora! Tentou o chute de primeira, do jeito que veio, mas pegou na canela. Sem direção. Teve direção do gol do Sub-11 e Sub-12, mas esse gol não vale. Só vale do Sub-13. E agora tem mais um jogador caído
da equipe do Paulinense para ganhar o tempo, aos 42 minutos. Vai ficar nisso até o final do jogo, hein, Vitória? Que boa chance que teve esse contra-ataque, mas o Brian não fez essa finalização da maneira correta e acabou perdendo esse gol nos minutinhos finais, que já melhoraria o placar, né, Marcelo? Certeza, Vitória. E agora a entrada do departamento médico da equipe do Paulinense. O jogador está sendo atendido com cãibra. Já estamos chegando aos 33 minutos. Os jogadores do Guarani aproveitam para tomar uma água e pegar as informações com o seu técnico para esse finalzinho de partida. O jogador está sendo carregado. O jogador do Paulinense está sendo carregado lá para fora do gramado. Está sentindo muito ali o jogador da equipe do Paulinense. Tiro de meta a favor da equipe do Paulinense. Vai o Kevin para a cobrança. Cobrança feita. Então agora o árbitro está falando que está pedindo a maca lá para trazer o jogador. Enquanto isso, recupera a equipe do Guarani. Brian com ela. Houve um choque ali que ele acabou escorregando. Foi um choque, escorregão. Olha o lance. E a bola fica com o Guarani. Cauã perdeu a bola. Melhor para o Paulinense, que está jogando. Seu jogador está caído ali, mas ele olha e está balando. Aí se jogou, nada. Deu um salto. É lateral para a equipe do Guarani. E o árbitro agora paralisa o seu tempo. O Joe reclama muito, mas foi um choque ali. O Brian escorregou. Lateral, Marcelo. Toque mais atrás para o Guilherme. É sub-17, mas é futebol, Vitória. Sub-17, mas é pegado. A bola fica com o Caetano. Caetano para o Cauê. Agora o Cauê manda o lançamento à frente. A equipe do Guarani não consegue tocar no meio de campo. O Marcelo acabou perdendo. Tenta sair jogando a equipe do Paulinense. A falta marcada. Falta a favor da equipe do Paulinense. Aqui ainda no seu campo de defesa. Já passamos dos 44. Estamos chegando nos 45. Canhete para a cobrança. Faz o lançamento à frente. Procurando o Joe. Joe consegue o domínio. Tem dois em cima dele. Tentou ali, acabou não conseguindo o domínio, saiu com bola e tudo. Lateral para a equipe do Guarani. Marcelo para Cauã. Cauã não conseguiu o domínio, perdeu. Brunão, o toque ali no Marcelo. E o árbitro manda o jogador do Paulinense levantar. Lateral, 45 minutos. Canhete na disputa do lateral, agora paralisado ali, agora sim, tá valendo. Canhete, lança na frente, procurando ali o Apel. Apel não conseguiu, saiu com bola e tudo. E estamos com quase 46. O Guarani tem que ter pressa, tem que acelerar agora. Zanardi com ela. Não consegue o domínio e a equipe do o Paulinense vai segurando a partida no seu campo de ataque. Falta para o Guarani. Já batido. Lembrando que é pelo menos 6 minutos, só que o toque sai errado. No perde ganha, volta com a equipe do Guarani. O Guarani faz o lançamento. O Dreger não conseguiu o toque. Chega na cobertura o Jim. Manda essa bola pela linha lateral. Pode ser uma das últimas oportunidades da equipe do Guarani. Vai o Marcelo para a cobrança. Todo mundo pedindo essa bola na área. Ele toca para o Tucano. Tucano para o Marcelo. O toque saiu forte. E acabou! Acaba o jogo. Aqui no José de Araújo Sintra. Guarani 0. Paulinense 1. Vitória. Mais chances. O setor ofensivo e defensivo deles muito bom. O Guarani precisa colocar a cabeça no lugar, voltar para o próximo jogo
raciocínio, aprendeu com o chão e faltou também o setor ofensivo ser mais agressivo para sair um gol e até mesmo a vitória. Os números finais da partida, a equipe do Guarani foram 14 chutes, 5 na direção do gol, cometeu 15 faltas, 8 escanteios a seu favor, 1 impedimento assinalado contra, 55% de posse de bola, 4 advertências para Thiago, Guilherme, Botelho e Iola. Pelos lados do Polo Esporte Clube Paulinense, 6 chutes, 3 na direção do gol, cometeu 16 faltas, nenhum escanteio e nenhum impedimento. 45% de posse de bola, 4 advertências também. Para o Jim, camisa 3, 6 Canhete, 13 Aparício e o camisa 15 Ribeiro. Eu fico quieto porque assim, a gente está aqui trabalhando, a pessoa passa na frente da câmera. Tem mais um que passa na frente da câmera. A educação chega aqui e parou. Ele ouviu e riu. Mas por isso que eu falei que a educação aqui chegou e parou. É sobre isso. E o gol assinalado pelo Fávaro, pela equipe do Esporte Clube Paulinense, na marca dos 19 minutos, aproveitando a cobrança da falta, passou por todo mundo, ele aproveitou, chegou por trás da zaga, só empurrando para o fundo da rede. Vitória, muito obrigado aqui pela sua participação, a sua estreia, que seja a primeira de muitas. Com certeza, Marcelo, que seja a primeira de muitas. Claro que a gente acerta, a gente erra, mas a gente busca aprender. E muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje comentando esses 2 jogos, Sub-15 e Sub-17. Mais uma experiência incrível, mais uma experiência para mim. Bora para casa? Bora para casa. A gente agradece a todos que estiveram com a gente na nossa transmissão aqui na cidade de Amparo. Lembrando que a TV Guarani volta novamente no dia 27 para Guarani e Amparo, categorias Sub-11 e Sub-12, a partir das 14h30. Então, semana que vem, se Deus quiser, estaremos de volta aqui com mais uma transmissão. Já se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações sempre que tiver uma transmissão ao vivo aqui da TV Guarani. Nosso muito obrigado a todos que estiveram no chat. Até a próxima, se Deus quiser. Um ótimo sábado, um excelente domingo. Tchau. Peraí.